Seria ele um mandante cruel ou uma vítima do sistema? Ogier de Oliveira senta no banco dos réus, acusado de planejar a execução do sócio em uma estrada vicinal. Durante o interrogatório, ele confessa ter dado um apartamento ao suposto executor, mas alega que foi por outros negócios e que sofreu tortura na delegacia. Acompanhe esta audiência tensa. Boa noite, senhor Gé. Boa noite. Senhor Gé, eu vou ler, a gente vai fazer o interrogatório do senhor, mas primeiro eu vou ler a denúncia para o senhor saber que está sendo acusado, e depois eu explico como funciona o interrogatório, certo? Então vamos lá. O Ministério Público do Estado de Goiás denunciou Ogier de Oliveira Lobo Filho nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º e 4º do Código Penal, combinado com o artigo 29. Consta na denúncia que no dia 28 de julho de 2015, por volta das 10 horas da manhã, na estrada vicinal que liga o distrito de Cibele à cidade de Itapuranga, o denunciado, Ogier, imbuído de manifesto ânimos mecânicos, em concurso de agente com Márcio Humberto Teixeira de Freitas, agindo na modalidade de determinação, mandante, por paga, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Rogério de Jesus Lobo por meio de ação do executor Márcio, qual desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Rogério, que fora a causa eficiente de sua morte. O denunciado Ogier e a vítima Rogério eram primos e sócios em diversos negócios relativos a propriedades rurais e gados no estado de Goiás e Mato Grosso, a maioria não documentada. Dentre essas operações comerciais, existia a composse de uma fazenda no município de Cocalinho, Mato Grosso, nas margens do rio Purixo da Saudade, denominada Fazenda Saudade. Em dado momento, os interesses dos dois divergiram, resultando na necessidade de dissolver os negócios. Todavia, não houve acordo sobre a divisão da Fazenda Saudade, passando o denunciado Ogier a ameaçar a vítima Rogério e familiares no propósito de se manter na posse da área que lhe interessava. Nesse sentido, o denunciado Ogier contratou o serviço da pessoa de Márcio Humberto, vulgo Márcio Capivara, e o Chacal, conhecido por ações de pistolagem, qual recebeu determinação de acertar a divisão da referida fazenda, ou, caso necessário, matar a vítima Rogério. Neste período, chegou a acontecer uma tentativa de acerto entre o denunciado Ogier e a vítima Rogério, intermediada por Márcio e por Ailton de Paula Souza, pessoa que havia lhes vendido a fazenda, motivo da discórdia. Em meio às tratativas, Márcio foi até a casa da família da vítima Rogério e proferiu ameaças veladas. Além disso, sempre compareceu aos encontros destinados à entabulação do acordo portando uma arma. Com receio de um desfecho trágico, a vítima Rogério chegou a acertar com o denunciado Ogier um acordo que era muito desfavorável, pois ficaria sem nenhuma passagem de água em suas terras. Entretanto, o acordo acabou não sendo executado. Após isso, o denunciado Ogier declarou a guerra à vítima Rogério. Tanto assim, o denunciado Ogier fixou uma placa no local de acesso da Fazenda Saudade, passando a denominá-la Guerra é Guerra. Além disso, contratou o serviço do agrimensor Leobino Rodrigues Montalvão Filho para que esse fizesse um mapa com a divisão da Fazenda Saudade de forma que melhor lhe provia. Na divisão, uma parte correspondente a 200 alqueires ficou destinada a Márcio, já como forma de pagamento pelos serviços contratados quanto a Rogério. Não bastasse, o denunciado Ogier entregou a Márcio um apartamento na cidade de Goiânia, também como pagamento. A situação se agravou ainda mais em meados do ano de 2015. Objetivando acertar a divisão da Fazenda Saudade, a vítima Rogério celebrou operação comercial com as pessoas de Mauro Césio Ribeiro e Divino Bento Barbosa, no dia 13 de julho de 2015, resultando na aquisição de metade da Fazenda Poção, situada no município de Matinchã, Goiás, cuja outra metade era de propriedade do denunciado Ogier. Rapidamente, o aludido negócio chegou ao conhecimento do denunciado Ogier, que imediatamente acionou Márcio, determinando-lhe a execução da parte subsidiária dos serviços ilícitos anteriormente contratado, ou seja, a morte da vítima Rogério. No desiderato de cumprir sua obrigação, Márcio buscou saber dos passos do seu alvo, tendo encontrado como base para a informação um imóvel que o sogro da vítima, Rogério, o senhor Djalma Marinho de Brito, tinha à venda na cidade de Aruanã. Como sabia que não poderia aparecer nas tratativas, pois isso geraria desconfiança em Rogério, Márcio conversou com Leobino Rodrigues, pedindo que intermediasse o suposto negócio com o senhor Djalma, cujo interessado comprador seria a pessoa de Gomes. A partir daí, Leobino e o suposto Gomes mantiveram contato com Djalma, munido Márcio de informações sobre o paradeiro de Rogério.
Inclusive, nas vésperas do dia 28 de julho de 2015, quando Rogério e sua esposa Viviane Brito estavam na região de uma propriedade rural situada no município de Faina. Dessa feita, na manhã do dia 28 de julho de 2015, Márcio localizou o denunciado Rogério e passou a segui-lo, conduzindo o veículo Voyage cor preta. Por volta das 10 horas, Márcio encontrou um momento oportuno para colocar em execução o intento criminoso dele, o denunciado Rogério. No aludido instante, a vítima Rogério e sua esposa Viviane trafegavam na estrada vicinal que liga o distrito de Cibele à cidade de Itapuranga, sem saber que eram seguidos, ocasião em que o Rogério parou o veículo e desceu para urinar. Naquele momento, Márcio aproximou-se no carro Voyage e efetuou diversos disparos de arma, em desfavor da vítima Rogério, vindo a acertá-lo. Dentro do carro, Viviane não percebeu o ocorrido imediatamente, pois Márcio tinha um silenciador acoplado à arma de fogo tipo pistola marca Taurus, modelo PT 58 HC Plus, calibre 380, que utilizou para atirar contra Rogério. No instante que ouviu um barulho condizente com um murro na lataria da caminhonete, Viviane virou e já se deparou com um Voyage preto manobrando em sentido contrário da pista e partindo em disparada. Bem assim, com seu marido Rogério, titubeante, rogando ajuda. De imediato, Viviane levou para o socorro médico na cidade de Itapuranga, mas em vão, vindo a ele a óbito no hospital local, em virtude dos ferimentos provocados pelos projéteis que o atingiram. Passados alguns meses, mais exatamente no dia 17 de setembro de 2015, Márcio matou sua companheira e cometeu seguido suicídio em um motel, na cidade de Aparecida de Goiânia, utilizando-se da arma e do silenciador empregados para o homicídio da vítima Rogério. O mecanismo que dificultou a defesa de Rogério, de conhecimento do denunciado Rogério, e o pagamento feito pelo denunciado Rogério para que Márcio matasse Rogério, ficaram acima evidenciados, ao passo que a torpeza da conduta criminosa do Rogério restou caracterizada no fato de ele ter agido imbuído por vingança e pelo mesquinho motivo de manter suas posses. Então essa é a denúncia que consta em desfavor do senhor. A gente vai fazer o interrogatório. O interrogatório é composto por duas partes. Primeiro momento eu vou perguntar os seus dados, sua qualificação, sua vida pregressa, e o senhor não pode se negar a responder. Depois eu vou perguntar sobre os fatos. Quanto aos fatos, o senhor tem o direito de permanecer calado, mas eventual confissão em caso de condenação pode diminuir sua pena, certo? Então vamos lá, começando pelos seus dados, senhor Rogério. O nome do senhor completo. Rogério de Oliveira Lobo Filho. Idade. 65 anos. Profissão do senhor. Fazendeiro. O senhor responde a algum outro processo? Não. Criminal? Não. Já foi preso alguma outra vez fora aqui nesse processo? Não. Tá. Agora eu vou perguntar dos fatos. Como eu disse, os fatos o senhor fala se você quiser. Esses fatos aqui que estão sendo imputados ao senhor são verdadeiros? O senhor mandou mesmo matar o senhor Rogério? Não. O que o senhor acha que estão acusando o senhor desse crime? Eu acho que eu fui alvo disso aí. Eu fui a revolta que a família tinha para comigo ali, entendeu? Me fez o alvo mais fácil de tudo isso aí. A Polícia Civil fechou a maneira mais fácil de fechar o inquérito. Acho que ficou sendo comigo. Os outros suspeitos logo foram descartados ali, não foram investigados, como foi o meu caso, entendeu? Então, eu acho que comigo ficou sendo o caminho mais fácil. Já tinha revolta que alguns membros da família já tinham comigo, né? Então o senhor nega que tenha qualquer participação nesse crime? Nego. Tá bom, doutores, promotores à vontade. E assist... Boa noite, senhor Gê. Se o senhor falasse para mim um pouco sobre essa relação que o senhor tinha, não só com o Rogério, com a família, como que se chegou ao ponto que chegou? A relação que eu tinha com ele? Sim. O senhor falou que não tem um porquê deles botarem essa... do senhor estar sendo hoje aqui processado, o senhor entende que não tem um porquê. Então vamos tentar entender o que aconteceu nesse período aqui. O que aconteceu? Qual é a relação que o senhor tinha com o Rogério? Não, meu relacionamento com ele era um relacionamento muito bom, entendeu? Eu não tinha por que ele ter chegado a isso. Então vamos lá, me explica por que chegou, o que aconteceu. Nós encontramos ali, vamos fazer nessa tentativa de divisão ali. Não, antes disso, quero saber o seguinte, o senhor e o Rogério, vocês... quando que começou essa parceria de vocês? Quando que começou essa sociedade? Parece que tinham outras propriedades também que vocês eram sócios. Como é que foi isso aí? Nossa parceria começou em 93, entendeu? E ela começou, a primeira parceria que nós tivemos,
o Rogério estava corretando a terra e foi até por convite meu, entendeu? Nós fizemos a primeira parceria. Foi o primeiro negócio que nós fizemos em Aruaná. E Tá. logo no mesmo ano, ele me chamou para fazer esse negócio na Fazenda Saudade. Na época de fazer o negócio, ele que foi em Cuiabá para negociar a fazenda. Depois ele já foi, ele tinha o meu consentimento ali, ó. O que ele fizesse estava feito. Eu tinha. Essa fazenda ele veio de lá, final de 93, por aí, acredito que foi final de 93, com o negócio dela concretizado. E tanto que eu confiava, que eu fui conhecer a fazenda em junho de 94. Eu nem conhecia. E eu vi aqui que essa fazenda ele tinha comprado primeiro, depois que ele me chamou para ser parceiro, apesar que o documento dela ali, ó, de posse, ficou no nome dele, da Paula, certo? Mas quando ele foi, ele já me chamou para ser parceiro, e eu confiei tanto nele ali, que nós fomos sócios depois ali há 14 anos para 15 anos, eu nunca importei desse documento estar em nome dele só, entendeu? Uhum. E, bom, ali nós não tocávamos serviço, não tinha empreendimento na fazenda. Um tempo depois, ele sempre preocupado em movimentar e habitar a fazenda, foi quando, por interesse meu e dele, mas ele foi o negociador, foi feito um arrendamento da fazenda. Antes disso, em 95, antes do arrendamento, isso foi em 93. Em 95, o Ailton de Paula tinha uma área vizinho da Fazenda Saudade. Aí nós entramos em negociação, em comum acordo, eu e o Rogério negociamos essa área, adquirimos essa área do Ailton de Paula. E ele participava mais daquilo ali, ele tomava mais conta daquilo ali do que eu. Eu confiava ali na capacidade comercial dele, entendeu? Aí fizemos esse negócio e continuamos com a gleba, aumentando a gleba, aquilo ali. Quando foi em 2001, ele me chamou para a gente vender uma parte dessa gleba da fazenda, das duas glebas, que era Conselho Saudade e Fazenda Paraná, duas glebas. Aí vendemos uma parte dessa gleba lá, 500 alqueires. Venderam para quem? Para Oliveira Melo, a consultora Oliveira Melo. Recebemos uma parte, ficou uma parte sem receber por questão de documentação, porque a maioria dos documentos na época eram documentos de posse. Vocês não tinham fazenda registrada, não, estava tudo de posse. Bom, A fazenda de vocês era toda de posse. Vocês não tinham a documentação dela. tinha um documento de posse que era esse que estava só no nome dele, entendeu? Entendi. Não, o que tira isso. Aí vendemos, ficou uma parte sem que nós recebemos, e logo em seguida foi quando surgiu a possibilidade de fazer um arrendamento da fazenda. Então, foi arrendado para duas pessoas. Ele fez o negócio ali, eu nem um carta branca ali, eu nem fui conhecer até alguns dos arrendatários, alguns arrendatários fui conhecer muito tempo depois, entendeu? Então, mas já foi ficando, eu tinha dificuldade, quando nós começamos o negócio, da primeira propriedade que nós compramos, eu paguei, a maior parte da terra foi eu que paguei, que foi a terra Aruanã, que nós tínhamos comprado. Essa terra nós trocamos com o Ailton de Paula, nessa do Mato Grosso, do Mato Grosso. E lá no Mato Grosso, ele pagou uma parte, eu paguei a outra, ele deu uma caminhonete a mais na negociação, na transação que foi feita. Depois nós compramos outra terra, já em 95 para 96 também, que chamava Água Preta, que era lá, uma terra mais lá perto, no Mato Grosso também. E nós tínhamos muitos negócios, e essa terra do Água Preta ali também, ficamos devendo uma parte ali, inclusive resultou numa ação judicial depois dessa parte que nós estamos devendo, e a aquisição dela ali, a parte ali que foi paga ali, quem pagou, o que foi pago ali em dinheiro da terra, fui eu que paguei. Resumindo o negócio ali, nós tínhamos vários negócios e era aquele negócio sem confiança, sem estar documentando, sem ter cheque até, sem ter
E dentro daquilo ali tinha as anotações dele, tinha as minhas anotações, entendeu? Então, e quando nós começamos o negócio, em 93, foi uma época que eu tinha uma condição melhor, eu tinha mais crédito, certo? E tinha uma condição ali, ó, de mais liquidez do que ele. Embora ele tivesse as coisas dele também, mas para mim ficava mais fácil. E foi uma época de dificuldade que eu comecei a viver. Comecei a viver aquela época de dificuldade ali, e sempre procurava, falava, vamos vender alguma coisa. Vendemos uma terra lá em Aruanã, essa terra que nós vendemos em Aruanã, ficou uma parte sem receber. Tá. Aí o senhor está me contando que vocês tinham algumas parcerias, algumas situações dentro dessas parcerias. Como é que era com a família dele, a relação do senhor? Minha com a família dele, era uma relação boa, não tinha... Vocês eram próximos? Eu tinha uma ligação forte com o Rogério ou era só essa ligação financeira e econômica que o senhor narra aqui? Teve época que nós tivemos uma ligação ali, onde eu acho que eu convivia mais com ele do que com a minha família ali, com meus irmãos, entendeu? Entendi. E ainda num dado momento, parece que o senhor resolveu que ia dividir essa fazenda. Como é que foi isso? O que aconteceu? Não, eu tinha, dentro dos nossos acertos ali, entendeu? Eu tinha um crédito dentro daqueles acertos que ele concordava que eu tinha o crédito de toda a negociação, das glebas que nós tínhamos. Aí um dia eu chamei ele para a gente e falei, Rogério, vamos resolver, vamos fazer isso aqui. E talvez até, eu já até ouvi do irmão dele, e acredito, talvez até para me preservar, ou para preservar ali ó, o que nós tínhamos, o que ia ficar para mim. Eu já vivia uma situação ali ó, muito depressiva, muito para baixo ali. Ele relutava em fazer esse acerto ali. Ele Que tipo de acerto? Eu não entendi. sempre protelava o acerto, entendeu? Mas esse acerto que o senhor está falando é em relação à divisão da fazenda? Divisão da fazenda, porque ali daquela divisão da fazenda ali, quando nós adquirimos, tá certo? Eu paguei mais do que ele. No O senhor total está das- falando aqui que o senhor chamou ele para falar sobre a divisão da fazenda. O senhor viu aqui o depoimento de todo mundo? E o que foi contado aqui para os jurados foi que o Márcio foi até a residência dele, a mando do senhor, para cobrar dele essa divisão de fazenda. Essa ida do Márcio foi depois dessa conversa do senhor? Foi antes? Em que momento que acontece isso? Que a ida do Márcio na casa do Rogério foi 2 anos, ou mais de 2 anos, depois de que nós tivemos a primeira conversa, você entendeu? Nós tivemos a primeira conversa, eu sei precisar a data para você de tudo. Entendi. Então, durante 2 anos, vocês só conversavam a respeito dessa fazenda, de uma eventual divisão, o senhor queria dividir, segundo o senhor, ele protelava. E aí o senhor mandou o Márcio lá, um pistoleiro. Não, Qual era o intuito do senhor quando mandou o Márcio lá na residência dele? quando o Márcio foi na residência dele, do Rogério, entendeu? Tinha acontecido o seguinte, eu tinha estado no hospital neurológico, no hospital do Henrique Lobo, que era até, foi quase que um pai de criação do Rogério ali, e nós tínhamos conversado sobre esse negócio, essa divisão que eu queria fazer. E ele falou para mim, o Henrique falou para mim, e nesses dias eu já reclamei pro Henrique, a dificuldade que tinha não era nada com o Rogério, a dificuldade que tinha tudo era com a Paula, porque quem tecia tudo ali era ela. Aí o que aconteceu? Saindo do hospital dele ali, do Henrique, logo ali perto ali, era onde era a oficina do Márcio. Eu encontrei com ele, tinha tempo que eu não encontrava com ele, ele me perguntou, até na hora que ele me perguntou, falou assim, como é que tá as coisas? Como que tá o compadre? Ele chamava às vezes a gente de compadre, como se referia o Rogério compadre também. Como que tá o compadre? Como que tá lá no Mato Grosso? Como que tá os negócios no Mato Grosso? E ele já havia ido no Mato Grosso conosco muitos anos antes, entendeu? Aí o que aconteceu? Eu falei para ele, falei, olha, nós estamos querendo, eu tô querendo. Qual que é a sua relação com o Márcio? Eu conheci ele da onde? Onde eu conheci? Conheci lá da oficina dele, eu tinha relação com ele. Como o Rogério tinha, eu fui apresentado pelo Márcio até na época, pelo Mozart Martins, que era irmão do Marcos Martins, que foi diretor da polícia, entendeu? Tá, e o senhor passou, por acaso, na oficina dele, encontrou com ele lá, ele perguntou, aí o senhor falou que queria dividir a fazenda. Não, eu falei para ele que eu queria resolver, acabar essa parceria ali, você entendeu?
E que o Rogério tinha aquele apego ali, ó. Ele tinha aquele apego e... Mas eu me É. pergunto, por que que o senhor procurou o Márcio para isso, sabendo que ele era um pistoleiro, sabendo que ele respondeu a diversos outros crimes de homicídio, sabendo que ele tinha diversos problemas? Por que que o senhor escolheu o Márcio para fazer isso? Eu sabia que ele era pistoleiro. Que ele Ué, não sei, eu tô perguntando, o senhor que tem que me falar. Não, a senhora está afirmando, por isso que eu estou perguntando, né? Entendeu? O senhor sabia? Porque todo mundo sabia, por isso que eu tô perguntando, o senhor não sabia. Todo mundo sabia que ele era isso. Todo mundo que sentou aqui falou que sabia, por isso que eu tô perguntando ao senhor, o senhor sabia? Eu não tinha conhecimento disso ali, ó. Que se ele era pistoleiro ali, eu não tinha esse conhecimento, entendeu? Entendi. Eu, Aí o senhor pediu para ele ir lá? Como é que foi? não, eu não pedi para ele. Eu conversei com ele e falei para ele sobre essa situação. Ele me perguntou pelo Rogério, falou, referiu ele como compadre, me perguntou por essa situação. Eu falei que eu tinha vontade, queria acabar aquilo ali, essa sociedade e tal. Ele falou, você quer que eu converse com ele? Eu falei, não quero. Não é hora de sair, entendeu? Eu achava que eu que tinha que dar continuidade daquilo ali, eu e o Rogério, nós tínhamos conversado, tinha poucos dias, e assim eu fiz. Tentei mais uma vez, tá certo, conversar com o Rogério, não deu certo. Foi quando eu procurei o Ailton de Paula, que era, eu considerava ele amigo em comum, entendeu? Foi quando eu procurei por ele, e ele falou para mim que podia deixar que ele ia entrar no meio, que ele intermediaria isso aí. Bom, fiquei ali no aguardo, eu procurei ele ali, para ser preciso para você, foi até no mês de setembro, ele falou para mim que até o final do ano ele resolveria. E não, não deu, não deu certo, acabou. Aí veio outro ano, eu encontrei com o Rogério algumas vezes ali, encontrei com o Goiás, mas assim, não prosseguimos o negócio. Recorri ao Bentinho, que era o Sebastião Bento Moraes, que era amigo meu, era amigo dele também. Expliquei para ele tudo que eu estava vivendo, aquela situação que eu estava vivendo ali, e pedi para ele ali, se ele podia me ajudar em alguma coisa daquilo ali, se ele podia intervir naquilo ali, em alguma coisa. E ele falou, acalmar, falou, não, vamos resolver, com o tempo a gente resolve isso aí. E acabava que o Rogério falava que podia deixar, que nós resolveríamos isso, nós dois. Quando eu encontrava com ele ali, esse assunto ali, eu não fiquei prosseguindo mais ali. Ele falava, não, as pessoas que o procuravam, a notícia que eu tinha, é que ele falava que isso era um problema nosso ali, que era um problema de parente, que nós resolveríamos isso. Deixa eu só fazer uma pergunta ao senhor, porque lá na declaração que o senhor deu na delegacia, o senhor já estava na companhia do advogado do senhor, à época, doutor Tadeu Bastos Uriz. O senhor diz aqui que quem procurou o Ailton, e hoje a Paula também falou isso aqui, teria sido o Rogério e a Paula. Como? O senhor disse aqui que quem procurou o Ailton para tentar uma negociação, para tentar uma intermediação, aqui à época, teria sido o Rogério e sua esposa. Doutora, deixa eu te falar. Eles procuraram o Ailton, eu estou relatando para chegar onde é a verdade. Eles procuraram o Ailton já quando ia completar 2 anos. Eu estava me contando depois dos 2 anos, não foi? O senhor falou, tinha 2 anos, aí eu encontrei o Marcos. Não, a conversa que eu tive com o Rogério primeiro foi em 2006, entendeu? E o Ailton, eles procuraram o Ailton ali, Quando foi que eu vi o Márcio, então? Quando que eu vi o Márcio? Você fala... O senhor falou que o senhor tinha acabado de falar com o Rogério, que tinha poucos dias que o senhor tinha falado com o Rogério, e aí o senhor encontrou o Márcio na oficina. Então, quando foi? Foi em 2006? Entendeu? Eu encontrei com eles depois ali, só que já foi da segunda, foi quando o Ailton entrou na negociação depois, que esse negócio aí durou 2 anos. Nessa época aqui, o senhor procurou o Ailton e não resolveu. Nesse 2006, então, quando o senhor procurou o Ailton que você falou agora, não resolveu. Não. Aí, em 2008, eles procuraram o Ailton. Aí, pelo menos, eu ouvi do Ailton o seguinte, que eles procuraram o Ailton, que sei lá se foi a Paula, quem foi, procurou, e que ele falou para eles, falou, olha, eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia que vocês iam me procurar, entendeu? Por quê? Porque era uma coisa que estava sendo protelada ali, e naquela época, dentro do que se conversava, embora o Ailton tivesse um relacionamento bom comigo e com ele, o Ailton sabia que aquilo ali era uma ansiedade que eu tinha, uma vontade para resolver o negócio ali, eu precisava. Mas o que eu não consigo entender é que eles procuraram o Ailton depois que o Márcio foi à casa deles com uma arma,
ameaçou, e o Rogério e a Paula se sentiram ameaçados, que ele foi lá, segundo ele, a mando do senhor, para cobrar a divisão da terra. Olha, Então eu queria saber o seguinte, mas foi assim, ele acordou e falou assim, não vou lá hoje, 2008, porque eu tive uma notícia em 2006, então agora em 2008 eu vou lá naquela residência para cobrar eles. não, eu encontrei com o Márcio algumas vezes depois disso, não foi... Mas ele foi por conta própria, por vontade própria? Ele foi lá e falou assim, vou lá cobrar a divisão dessa terra? Não, O senhor pediu para ele lá? eu perguntei para ele, falei, né, quando chegou em 2008 ali, quando eu conversei com ele, com o Márcio ali, depois ali ó, de esgotar as tentativas, você entendeu? Eu falei para ele, falei, Márcio, você pode ver com o Rogério Cipriano? Ele falou, não, pode deixar que eu converso com o compadre ali. Não, não sei se ele tem ido armado na casa deles ali, ó, não tem conhecimento. Tem conhecimento que ele tinha ido em Goiás, velho. Agora na casa dele ele não tem conhecimento. Márcio. Porque ele era um cara, o Márcio. O que ficou dele aqui marcado aqui agora é o pistoleiro que ele foi, entendeu? Ele era um cara ali, ó. Ele pode ter sido. Agora não, tem 10 anos isso. Não, eu tô falando que ficou marcado aqui agora, doutor. Aqui, não, tá certo? É o pistoleiro que ele foi. Mas ele era um negociador. Mesmo o Rogério achava ele um cara ali, uma pessoa negociadora, você entendeu? Não era. Como que eram essas negociações dele? Como é que era o procedimento dessas negociações O dele? procedimento dele é mais ou menos o seguinte, ó. Falam aí essa questão do Leubino, que ele foi lá cobrar do Leubino para mim, você entendeu? Que eu era um agiota, que ele foi cobrar do Leubino, que ele foi. Por que ele usava o nome do senhor para cobrar? Que ele foi cobrar do Leubino. Depois o Leubino era amigo dele, tá certo? Tem Então, essa parte aqui, a gente vai falar dele também. Mas eu quero entender o seguinte: por que o Márcio? porque ele era um comerciante, tá certo? Ele Era comerciante? Ele tinha essa habilidade, do mesmo jeito que o Ailton levou ele um dia para trabalhar no Cocalim com ele, você entendeu? E ficou lá tempos trabalhando, porque ele viu, ele achou que ele tinha um lado comerciante dele, até ele deu alguma coisa diferente. Se não fosse isso, ele não tinha ficado 5 anos com ele. Quando a Paula procurou o senhor? Como que é? Quando a Paula procurou o senhor, depois dessa visita aqui do Márcio, Me procurou? que ela foi procurar o senhor, segundo ela procurou o senhor. Não, eu tava... Depois dessa visita que ela chegou lá e falou, por que você mandou um pistoleiro na minha casa? Aí o senhor tomou conhecimento que era pistoleiro? Ela me cercou na porta de casa, entendeu? Ela e a filha dela, fazendo um escândalo, como é de costume dela. Eu era um assassino. Mas por que ela falou isso, que o senhor era um assassino? De certo, ela não tinha alguma prova que eu sou assassino, né? Que o quê? Desculpa, não ouvi. Certamente ela tinha alguma prova que eu sou assassino, né? Não sei. Para falar. E aí ela falou pro senhor do Márcio, o que o senhor falou para ela? Eu falei para ela? Falei para ela mandar um homem conversar comigo, sugeri para ela até falar, olha, fala pro seu genro vir conversar comigo, entendeu? Então não podia ser uma mulher, tinha que ser um homem para falar com o senhor. Você entendeu? Ele está respondendo, doutor, só estou falando o que ele está respondendo. Pelo respeito que eu tinha por ela, que era uma mulher, entendeu? Entendi. Então tá, então o senhor sabia que o Márcio tinha ido lá cobrar deles essa divisão dessa... Isso aí eu já sabia, entendeu? Já tinha então ele realmente foi a mando do senhor. Já tinha passado alguns dias, mas primeiro, deixa eu te falar um negócio aqui, doutora. Eles tinham ido, a primeira, tanto ali, ó, que a atitude era da Paula e nunca foi do Rogério, que a primeira atitude que o Rogério teve, você sabe o que foi, que eu fiquei sabendo depois? Ele procurou o doutor Bairro Seabra, foi conversar com o doutor Bairro Seabra sobre o que estava acontecendo, você entendeu? Ele e o Márcio foram conversar com o doutor Bairro Seabra. O doutor Bairro Seabra ouviu primeiro aquilo ali, depois ainda comentou com eles, falou assim, mas o Jezinho está sendo incoerente disso aí. Quando ele ouviu o relato deles lá, ele falou para o Rogério que quem estava sendo difícil para lidar era a Paula, tá certo? Marcou para a gente encontrar no escritório dele, doutor Bairro Seabra. Nós nem não fomos no escritório porque ele não quis que fosse lá mais depois, porque ele viu que quem estava desgastando tudo ali era a Paula das negociações ali. Entendi. Então vamos lá. Aí o senhor falou que marcou, então, que aí, depois disso aqui, aí sim, em 2008, quem teria chamado o Ailton teria sido o Rogério e a Paula. Já em 2008. Foi, o Ailton me ligou, entendeu? Que foi a mesma época em que o Márcio tinha ido lá. Foi também em 2008. O Márcio foi na casa dela e logo depois ela chamou aí. Bom, foi, o senhor disse foi. aqui, né? Aí eu tô lendo o que o senhor disse. Foi. Aí
foi para casa dela, foi chamar o Ailton. E aí, como é que foi essa reunião? O Ailton, foi, conversamos uma vez, eu com o Ailton. Não, quero saber desse dia aqui. A primeira reunião que vocês foram lá, que estava o Ailton, o senhor, parece que estava o Rogério, o Márcio. Não, essa não foi a primeira reunião, por isso que eu estou tentando falar. Então vamos para a primeira. Qual foi A a primeira primeira? reunião ele conversou comigo, o Ailton, conversou com o Rogério, Quem mais estava? eu, ele e o Rogério, primeiro, só nós três. Foi aonde essa reunião? No escritório do Dr. Mauro César, que era essa reunião que eles queriam fazer no escritório do Dr. Bairro Guimarães. O Dr. Bairro não quis reunião. Aí foi feita essa reunião lá no escritório do Dr. Mauro. Foi quando até o Rogério ele ficou conversando comigo sozinho. Ele falou para mim, falou, olha, não precisa disso, não precisava do envolvimento de ninguém. À noite, o Rogério foi para minha casa ainda. Foi, nós sentamos, ele trouxe ali contas dele ali, eu mostrei contas minhas, saiu e ficamos de encontrar depois. Aí foi quando o Ailton chamou para que nós fôssemos no escritório do Ailton, entendeu? Não sei se foi no outro dia, se foi 2 dias depois, e foi nesse período. Aí fomos no escritório do Ailton, eu, o Rogério estava com o cunhado dele, tinha um contador do Ailton, mecânico, eram umas 5 pessoas. Mecânico não, quem que estava lá? Era o Márcio? Doutora, eu tô... Eu tô perguntando os nomes, doutor. Eu preciso saber os nomes. Porque não adianta você me falar um mecânico, um cunhado... Mas existiu um mecânico, o Márcio chegou lá depois. Tá. Quem que era o mecânico? Era o Antônio, era o mecânico do Ailton na época até. Então ele foi com o Ailton. Não, ele estava lá trabalhando para o Ailton. Ele estava trabalhando, na então. internet, arrumando as coisas, entendeu? Entendi. Mas quem participou da reunião? A princípio foram nós, só nós participamos da reunião. Eu, o Ailton, o Rogério. Eu, o Ailton e o Rogério primeiro. Aí o Rogério expôs ali o negócio, fez a negociação, me fez uma proposta para negociação. Esses mecânicos, o pessoal estava lá fora. E um contador do Ailton também estava lá, mas não estava participando. Eu peguei a proposta que ele fez ali de negociar. Eu falei, Rogério, é longe ali do valor. Eu quero entender que horas que o Márcio chegou. Doutora, deixa eu... Só que eu não posso falar, não. Pode, você fica à vontade. Eu saí dali, fui numa loja que era da minha ex-mulher, lá perto. Quando eu voltei, o Márcio estava lá no escritório do Ailton, entendeu? Estava lá, inclusive, conversando com o irmão da Paula, lá na porta. Os dois conversando. Eu entrei, sentei. Nessa hora nós sentamos. Eu, o Ailton, o Márcio, o Rogério. E ali, aquela conversa ali, informal ali, conversando sobre o negócio. Aí, o Ailton falou, esse negócio aqui serve para você. Vamos fazer esse negócio assim, assim. Como eu sabia do apego que existia, que eles tinham na Fazenda Saudade, o Rogério, com as meninas, com a Paula, eu não propus hora nenhuma ficar com a Fazenda Saudade. Eu propus eu ficaria na Paraná, só que o seguinte, desde que fosse valorizado uma coisa diferente da outra. A Saudade tinha um valor maior, ela valia mais do que a Fazenda Paraná. Só que o Rogério não concordava com a diferença, no acerto ali do que era a dívida que nós estávamos acertando. Ele me propôs ali, ele não concordava, ele achava que aquela questão de negociação, eu falava para ela, você me dá 100 alqueires a mais, isso aqui, eu falei, não, eu te dou 50, eu te dou não sei quanto, eu te dou 20. Bom, no final de tudo ali, de muita conversa, quando terminou a negociação, ele falou para mim assim, eu te dou tanto aqui para ficar na Paraná, eu te dou tanto para ficar na Saudade. Eu falei, não, eu preferia ficar na Saudade tendo mais terra, que era dentro do acerto. Ele fez uma proposta, quem pegou na mão dele, do Rogério, não fui eu, que falou que estava feito o negócio. Quem pegou na mão dele, apertou, foi o Ailton. Falou, não, está feito, o negócio está feito. Se o já tiver que reclamar alguma coisa, achar que ele tem algum prejuízo aqui, ele vai acertar esse prejuízo comigo, entendeu? Pegou, foi redigido lá um acordo. Você não interrompeu o senhor, porque eu quero um pouco mais de detalhes sobre essa reunião. Vamos lá. O Ailton foi ouvido também. O Ailton era o amigo em comum de vocês, né? Diz aqui que... Primeiro que ele diz aqui que o Márcio estava acompanhado de Márcio. Então ele coloca aqui que o Márcio estava nessa reunião acompanhando o senhor. Uma dúvida que eu tenho, se isso é real. E segundo, por que
o dono da oficina estava novamente numa reunião que vocês estavam discutindo a divisão da terra. Porque ele não era só dono de oficina. Ele era o quê? Isso que eu quero Entendeu? saber. Ele era um comerciante também, ele era um negociador, ele comprava uma coisa e vendia, você entendeu? Arroz? E outra, alguma coisa e vendia. E outra coisa, o Ailton faz essa colocação aí, mas justamente esse Márcio aí, ó, que ele testa aí, serviu para trabalhar para ele A muitos gente anos vai falar depois. disso também, mas eu estou querendo saber especificamente dessa reunião. Então, o Márcio estava lá com o senhor. Não, o Márcio não chegou comigo. Não falei que ele chegou com o senhor. Ele chegou por causa do senhor. Porque como que ele soube que ia ter uma reunião? Eu tinha conversado com ele antes, já era por minha causa, por causa do Ailton. Não, o Ailton não elogiou fala ele. isso. Por isso que eu quero saber. Porque eu quero Mas saber o o seguinte, Ailton como fala é a que o verdade, Márcio eu falo sabia que ia ter essa reunião lá no escritório do Ailton? O Ailton mesmo falou para ele, ué. Não foi isso que ele disse aqui, por isso que eu estou perguntando ao senhor. Mas ele fala a verdade e eu minto. O Ailton, Não, eu só estou fazendo, eu estou perguntando. ele é um dos suspeitos, Porque o aí, senhor- inclusive, aí, ó, de ter mandado matar o Rogério. Ele fala Então, a verdade, vamos sou lá. mentiroso. Ele fala aqui que na reunião foram discutidos os pontos da divisão e que ele fala que realmente o Rogério apresentou um acordo em que ele ficaria muito prejudicado. E foi também o que foi dito aqui pela Paula quando ela foi ouvida. Eu queria que o senhor me explicasse como é que era esse acordo e por que eles disseram aqui que ele ficaria muito prejudicado. O que o senhor tem para falar a respeito disso? Detalhar esse acordo para você hoje direitinho, eu não sei detalhar. Eu Ok, sei ele que o dizia simplesmente que o senhor ficaria com a parte com água e ele com a parte sem água. Isso aconteceu? Não, isso aí é o que foi conversado lá na hora, entendeu? Eu falei que podia ficar dividido em proporcionalidade, a proporção de terra que ele tivesse. Media-se a água, ele tirava a mesma proporção de água e eu tirava a mesma proporção do tamanho da terra, ia ser proporcional. Sim, aí a terra ficava sem água, é isso. Não, aquela proporção. Uai, mas ia ter água na outra terra? Eu posso fazer uma conta aqui? Eu não estou entendendo. Ia ter água na outra terra? Claro que ia. Como? A água de córrego, ela não ia ter o lago, igual tem lá do Lago da Saudade, ela ia ter água. A água que matava a sua sede, a minha, a de qualquer um. A de boi, a de vaca. E aí, o Ailton avança nas declarações dele, dizendo que nesse momento, Tanto que o Ricardo, Ele o Rogério sentiu. procurou para isso. que ele sentiu nesse momento, que o Márcio queria matar o Rogério, porque ele sempre andava armado e que ele estava, sim, naquele momento armado. O senhor também não viu a arma lá na hora? Engraçado, o Ailton enxerga mais do que eu. Tem mais. Até para contratar Não a só pessoa para Ailton. trabalhar para ele tantos anos. E o pessoal tem medo dele, por isso que eles não falam. Ele diz aqui que o Márcio, inclusive, não andava desarmado em nenhuma ocasião. Isso não é uma coisa estrita do Ailton, não. Eu vou trazer aqui o senhor vai ver que todas as outras pessoas que falam sobre o Márcio, Nem ele ele. andava E armado. nem o Ailton também não andava desarmado. Sim. Eu quero saber o seguinte, ter porte de nesse arma. momento aqui, o senhor não viu arma com ele? Não. Ele diz aqui também que o senhor viajava com o Márcio e que o Márcio cobrava dívidas de outras pessoas para o senhor. Isso aqui também é mentira? É mentira. Mas aí pode continuar. Aí vocês saíram de lá com acordo ou sem acordo? Saiu com acordo, foi redigido pelo Rogério, entendeu? O Ailton assinou lá como testemunha, o cunhado do Rogério assinou como testemunha também, esse acordo que foi feito. O Ailton pegou o papel do acordo, entregou para o Márcio, falou para o Márcio, falou, olha aqui, você que é encarregado disso, você tira uma cobra para cada um deles, entendeu? Virou na hora ali e falou, olha, eu conheço vocês desde criança, entendeu? Na hora que acabou aquilo ali. Foi como se ele estivesse dando a ordem de um pai. Vocês vão dar um tempo desse relacionamento seus aí. E quem vai entregar isso aqui, ó, tanto para o Rogério quanto para o documento que foi feito ali, o acordo, que era o Márcio que era para entregar. Isso que foi feito. Tá. Nesse momento que foi feito esse acordo, o senhor me falou que havia pedaço da terra para o senhor, pedaço da terra para o Rogério. Já viu o quê? Pedaço. Né? Um pedaço ia ser do senhor, um pedaço ia ser do Rogério. Esse acordo aqui foi cumprido? Esse acordo foi cumprido? A divisão foi feita? Como é que foi? O acordo foi cumprido. Não foi feito acerca daquele ano, porque choveu. Eu não tinha condição ali financeira naquela época fazer, mas depois para frente foi feita a divisão. O que eu não compreendo é por que depois, já que esse tinha sido o acordo e a divisão era feita entre o senhor e o Rogério,
Por que que depois o senhor pediu para que é o Leubino? Pediu ao Leubino para que ele fizesse um mapa e que colocasse 200 alqueires do Rogério como pertencentes ao Márcio. Como se o quê? 200 alqueires do Rogério fossem dados ao Márcio. Por que que isso foi parar lá? Por que que tem esse mapa no processo? Primeiro, quem fez serviço para mim não foi o Leubino. Ele nunca foi lá e não fez serviço de campo nenhum. Entendeu? Se tivesse aqui, eu queria que perguntasse para ele. Ele, o irmão dele, assinou o mapa ali com quem tinha feito o serviço, mas quem fez não foi ele. Esses 200 Quem alqueires, que fez o serviço para o senhor? o Aristides, não sei se era... Cadê esse serviço? Cadê esse mapa? Cadê esse Não, eu estou estudo? falando para você que ele não fez serviço de campo, o Leubino. Ele nem lá, ele nunca foi. Isso Sim, que eu mas tô foi a te empresa falando. dele que fez. Foram as pessoas que ele deslocou para lá que fez. Ele falou isso, que ele não foi lá. Não, ele nunca foi lá. Ele falou que ele não foi, que ele encaminhou as pessoas para irem. É isso que eu estou te falando. Se Mas eu ele que tiver- assina, ele que dá a certidão, ele que era o responsável por aquilo. Não sei se foi ele ou se foi o irmão dele, Ele diz que foi ele. como serviço. Aí ele, na época, eu tinha que receber, tinha um documento, entendeu? Desses 200 alqueires ali, o que foi combinado foi o seguinte: nós tínhamos comprado um documento para essa terra, ela não era titulada, ela era escritura de posse, uma parte dela. A escritura de posse, que é essa que em 93 em Cuiabá foi feito o nome do Rogério e da Paula, e era para ser devolvido. A metade dessa escritura de posse ficaria para mim, dentro da negociação. Aí eu conversando com o Rogério falou para mim, falou, olha, dá um tempo. E tinha outro documento que nós tínhamos comprado, que era um título do Estado. Tinha comprado de outra pessoa, só que ele não tinha recebido ainda. Tinha sido pago, mas ele não tinha recebido. Não era culpa dele não estar com aquele documento. Aí, na época, ele pediu 6 meses para poder fazer essa divisão do documento. A divisão da terra, do imóvel, lá já tinha sido feito. Falou com 6 meses, não deu tempo. Aí ficou mais 1 ano para poder fazer essa divisão do documento. Aí fizemos um acordo, que aquele documento ali, fizemos a conta, era o equivalente a 200 alqueires. Se faltasse da minha parte nessa questão do documento, eu tinha que ceder 200 alqueires para ele. Se fosse da parte dele, ele tinha que me passar 200 alqueires. E esse documento nunca foi passado. Passou mais 1 ano, 2, 3... Um dia eu procurei o Ailton, falei pro Ailton, eu tenho que fazer a cerca lá, eu tenho que arrumar, e como que eu faço com isso aí? O Ailton pegou e falou para mim, falou, você tira os 200 alqueires como foi conversado. O Ailton falou isso? O Ailton não é nenhum santo, não. Você está lendo aí como se ele fosse um santo, doutor. Ele não é nenhum santo, não. Eu estou falando, se eu puder falar o que eu tenho para falar. Não vou falar, não vou responder o senhor. Mas ok, vamos lá. O senhor falou que o Ailton disse para o senhor para tirar os 200 alqueires e que o Rogério tinha concordado com isso? Concordo. Nós fizemos negócio, foi acertado lá no escritório do Ailton. Então, segundo o Rogério e o Ailton, o Ailton diz que o Rogério ligou para ele para falar desses 200 alqueires. Que esses 200 alqueires, eles aparecem anos depois do acordo de vocês. O senhor mesmo, quando me descreveu o acordo aqui, me descreveu o acordo sendo dividido, a terra sendo dividida entre vocês dois. Depois o senhor avançou, segundo vou usar a palavra que está aqui no depoimento do Ailton, o senhor invadiu 200 alqueires da fazenda do Rogério e destinou esse pedaço de terra ao Márcio. Queria que o senhor me explicasse o porquê que o senhor mudou o combinado e por que é ao Márcio. Deixa eu te falar. Quando foi feito eu comuniquei, queria que você prestasse bastante atenção, por favor. Eu estou prestando bastante atenção. Quando eu comuniquei com o Ailton que eu não estava documentado, ele falou para mim, faz a cerca, certo? Eu demorei para poder fazer essa cerca de divisa, primeiro porque lá na região, quando chove muito, não tem como você fazer. E segundo, porque eu estava sem condição financeira de fazer, que era uma cerca muito cara para fazer na época. Aí o que é que ele falou? Eu falei, olha, ele cobrando de mim, queria que eu fizesse isso logo, porque estava existindo muita conversa fiada, que a Paula não aceitaria nenhum acordo. Ele virou para mim e falou para mim, olha, você vai fazer esse acerto lá, você vai fazer esse acerto o seguinte, qualquer coisa que a Paula, eu quero ver quem é o bicho da goiaba. Qualquer coisa que a Paula reclamar, isso aí é comigo que é a questão, entendeu? Agora,
Você está me perguntando tudo dentro do depoimento dele. Aí o que aconteceu? Foi quando foi demarcado os 200 alqueires, nunca foi fechado. Esses 200 alqueires foi vendido depois que o Rogério morreu. Ela vendeu para essa pessoa, para esse Adriano, entendeu? Nunca, não tem... foi demarcado o lugar, foi colocado no mar e nunca existiu esses 200 alqueires ali, ó, em terra minha. O senhor fez algum negócio com o Leubino? Com quem? Com o Leubino? Não, o negócio que eu fiz com ele, foi ele pediu na época ali, o Leubino, para trocar 2 cheques. Tinha pedido até para minha irmã não pôde, perguntou para mim, para trocar 2 cheques de um conhecido dele. Não foi, eu troquei os cheques desse conhecido dele, entendeu? Não era, eu estou aí como agiota, eu nunca fui agiota nisso aí. Qual era os juros que o senhor cobrava nesse cheque aqui? Ué, mas parece que... Qual eram os juros que o senhor cobrava? Só fiz uma pergunta muito simples. Qual o percentual de juros que o senhor cobrava ao empréstimo que o senhor fez? Os juros eram juros de 2%, 3%, você entendeu? Era de troca de cheque ali, ó, normal de comércio. A palavra dele ali pode ser 50, 60 ali, ó. Ele também nunca foi investigado como devia ter sido. A Polícia Civil juntou na época. Estou procurando. Não, estou perguntando para o senhor o que está sendo aqui. Não, doutor, não estou querendo saber o que ele pensa da Polícia Civil. Eu quero que ele me responda o que eu estou perguntando. O senhor vai ter o tempo do senhor. Por favor. Eu quero saber o seguinte: o senhor emprestou, fez trocou um cheque dele de 19 mil? Ele deve ter esse cheque, se eu troquei cheque de 19 mil para ele, porque ele nunca me pagou nada, entendeu? Na época ele pediu para trocar 2 cheques, 6 mil reais, um conhecido dele, você entendeu? Ele diz aqui que à época o senhor também mandou o Márcio. Nessa época que o senhor já sabia que o Márcio era pistoleiro ou também não sabia nessa época? Tanto que ele era pistoleiro que eles ficaram amicíssimos, você entendeu? Ele, o Márcio, o Ailton e Paula. Aí ele disse aqui que o senhor mandou o Márcio lá cobrar dele. O Márcio tinha essa função de cobrar as pessoas do senhor? Para mim, não. Não, porque já é a segunda vez, por isso que eu estou perguntando. Para mim, ele nunca cobrou nada. A gente vai ter algumas vezes aqui, por isso que eu estou perguntando. Então, o senhor não mandou o Márcio. Segundo ele, o Márcio dizia que era ex-policial e ficava contando histórias das pessoas que ele já tinha matado. E essa mesma declaração foi feita pelo Ailton. Então, o senhor não sabia do Márcio, que ele era matador? Só se ele matou o Ailton e depois eu não estou sabendo, você entendeu? Ele diz aqui também que teria cobrado do senhor para poder fazer o georreferenciamento 64 mil reais. Como que ele vai fazer o gel de uma terra que não tem documento para ser georreferenciada? Exatamente. Ele falou que ele só não deu a certidão porque o senhor não tinha dado documento para ele. Entendeu? E que o senhor disse que não pagaria porque tinha gente cobrando 10 e que não iria pagá-lo. Isso aqui é verdade? É mentira dele também? Tinha gente cobrando o quê? Que ele tinha te cobrado e você não pagou ele por esse valor. Ele é super honesto mesmo. Eu não estou perguntando dele, eu estou perguntando do senhor. Eu estou perguntando o seguinte: o senhor pagou esse valor? Claro que não paguei. Ótimo, ok. O senhor teria partido para cima dele para agredi-lo e que o Márcio que impediu isso. Mas engraçado, não era para o Márcio impedir, né? Ele, como pistoleiro, o Leubino fala tanta verdade, era para ele ter feito o serviço ali na hora com o Leubino, né? Não, ele explica isso aqui também. Não? Ele fala que o Márcio chegou lá, que ele falou com o Márcio viu que não era exatamente como o senhor tinha explicado para ele. Ele fala disso aqui. Mas o senhor chegou a agredi-lo nesse dia, por causa do valor? Nunca agredi ele, não. Daí continua. Aí o que aconteceu com essa terra? Com essa divisão? E o que aconteceu aí com a divisão depois? Uma divisão do quê? Aí foi feito esse mapa aí agora, incluindo esses 200 alqueires para o Márcio. Também é mentira? Foi para o Márcio, não foi? Ou é mentira aqui também? Essa história de Márcio, disso aí, desses 200 alqueires aí, que entrou, que o Leubino, o Leubino, quando ele fez isso aí, ele já fez instruído, entendeu? Pelo próprio Ailton, para colocar. Segundo ele, foi a pedido do senhor, ele também está mentindo. Ele vai... Eu quero entender o seguinte: por que todo mundo está mentindo? Só o senhor que está falando a verdade. Deve ser só eu que sou Porque o senhor que escolhia a pessoa que ia fazer o mapa para o senhor que falou que o Ailton era a pessoa que era amigo dos dois, o senhor me traz aqui dizendo que eram pessoas que em tese eram da confiança. Qual que ele é amigo dos dois, o Ailton ali? Se depois ele é suspeito e a polícia não quer investigar ele. Não, a polícia ganha dinheiro. Foi antes, não foi? Não, senhora. Olha a acusação que o senhor está fazendo. Olha a acusação que o senhor está fazendo. O Ailton pode me matar?
O senhor vai precisar... Que o Ailton pode Claro. tratar? Eu quero entender o seguinte. Então, essa terra não era destinada ao Márcio? Não, nunca foi destinado ao Márcio. Entendi. E aí essa terra era para quem? Ficou para a família do Não, Rogério. antes disso não ficou para eles. O senhor invadiu 200 alqueires da Fazenda Saudade, inclusive, segundo relatos aqui, não só da Paula hoje, mas outros relatos, o senhor passou a tomar conta da fazenda? Qual que é o mentira relato, também? doutor? Deixa eu te falar. O Ailton. Essa cerca foi feita em 2012. Como que eu invadi essa fazenda? Você entendeu? Não, ela não falou que o senhor fez a cerca antes. Ela falou que o senhor simplesmente teria... O senhor Não, teria falou tomado que eu a fazenda invadi. e começado a gerenciar a fazenda sozinho, que eles se retiraram da fazenda Tanto que eu nesse momento. gerenciava sozinho a fazenda, que a parte deles era alugada por outra pessoa. Entendi. Como que eu gerenciava sozinho? Nesse Se ele momento alugava- ela era alugada. Tá. Entendeu? Como que eu fiz disso aí em 2015, se a cerca já existia em 2012? Eles falam que eu tirei 200 alqueires que não foi devolvido, entendeu? Se isso aí em 2012 foi feito... Então o senhor está querendo, o senhor está me afirmando que em momento nenhum esses 200 alqueires eram para o Márcio. Em momento nenhum. Porque foi engraçado isso, porque lá na delegacia, no dia 19 de novembro de 2015, o senhor afirmou o seguinte, que o interrogando alega que deu os 200 alqueires da Fazenda Saudade para o Márcio como quitação de negócios que o mesmo havia tido como interrogando. O senhor que pode me explicar, então, que são esses 200 alqueires aqui que o senhor disse que deu para o Márcio? Deixa eu te falar um negócio, senhora doutora. Eu deixo. A senhora foi, nunca deve ter sido interrogada numa mesa, onde a pessoa que está te interrogando está sentado na mesa ali, ó, e a delegada dando todo apoio para ele atrás, e ele sentado na mesa, entendeu? Colocando as palavras na sua boca. Mas existe um advogado, Tadeu Basto Roriz, eu conheço de nome, porque é um advogado extremamente renomado em Goiânia. Pode O ter seu advogado advogado. deixou o senhor ser maltratado? Não, na ele delegacia? não devia ter deixado o coisa sentar na mesa ali como ele deixou. Eu falava para ele, ele não tem acovardava na hora, você entendeu? Então lá o senhor Como mentira. que a Giovana, entendeu? A Giovana com o Cleuber, que o próprio Ricardo, irmão do Rogério, falou para mim que cansou de enfiar dinheiro neles. Bom, olha só, eu não estou perguntando isso. Eu estou perguntando se Mas eu não posso falar o senhor... Não, porque o senhor não responde o que eu perguntei. O senhor disse... Eu não deixo aqui ele na responder, delegacia- doutora. O senhor disse aqui na delegacia que pegou os 200 alqueires. Eu disse porque eu estava sendo pressionado, levando até Eu chute estava na canela. pressionado para falar Levando isso. até chute na canela. Tá brincando. Ah. O senhor está me dizendo que o senhor estava com o advogado do senhor Estava dentro da pressionado. A senhora delegacia. conhece esse Cleuber que esteve aqui, Quem doutora? obrigou o senhor a falar isso aqui? Quem que obrigou? É. A pressão que eu estava levando ali Que dentro. pressão que o senhor estava levando? Nenhuma. Eu estava levando beijos do Cleuber, não era pressão. Tem mais alguma coisa no depoimento do senhor que o senhor foi pressionado para a gente saber o que é verdade e o que é mentira? Quê? Tem mais alguma coisa no depoimento do senhor que o senhor foi pressionado Pode a ter, falar? às vezes pode ter. Gente. Mais do que aqui, doutor? Em relação ao apartamento que o senhor deu para o Márcio, também é mentira ou esse apartamento é verdade? O apartamento? Foi verdade. Quando que o senhor deu esse apartamento para o Quando Márcio? ele fez essas negociações que foram feitas lá, porque ele participou das negociações, entendeu? Foi feito um acerto lá na época. Quem fez o acerto com ele foi o Ailton também. Um acerto de 100 mil reais. Como eu não tinha o dinheiro para acertar aquilo ali, os 100 mil reais, daí algum tempo ali, ó, foi passando o tempo, surgiu esse negócio do apartamento. O Márcio ficava cobrando, fazendo aquela pressão ali. Ele Eu- cobrava o senhor armado ou sem arma? Não, ele cobrava diretamente, nem era de mim, tá certo? Ele cobrava por tabela, ele já passou a cobrar, falava pro contador do Ailton, falava pro Ailton. O Ailton saiu da Vila Rica e falou que estava aqui para resolver esse negócio, essa questão do Márcio. E foi quando foi passado o apartamento, avaliaram o apartamento, passou os 100 mil reais, eu fiquei tendo 20 mil reais quando vendesse o apartamento, quando eu apurasse lá. Debochado, é. O senhor fala mais aqui. O senhor fala aqui que teria destinado esses 200 alqueires a ele como pagamento aí de alguma coisa. E depois o senhor fala aqui que eles seriam devolvidos ao Rogério. Como é que é isso aqui? Devolvido ao Rogério? E 200 alqueires que constam no mapa de demarcação da propriedade rural como pertencente ao Márcio seriam devolvidos ao Rogério quando ele passasse os documentos da terra.
Os documentos que eu estou te falando, que faltava o documento. Esse documento. Mas aí depois o senhor diz que pagou ele. Ora, deixa ele falar. A senhora está pressionando ele mais do que na delegacia. Deixa ele terminar, ué. Então não quer ouvir o que ele quer falar, né? Dá um tempo. Quer ouvir o que Faz tem favor. escrito aí. Faz favor. Não, faz favor. Eu quero saber o seguinte, aí depois o senhor diz que deu para ele. Então o senhor era temporária essa doação? O quê? Do José Salqueiro? Eu não te falei aqui agora há pouco que tinha que ser passada uma documentação para mim? Sim. Que essa documentação pediu-se um tempo, pediu 6 meses, depois pediu 1 ano para passar a documentação, depois de ser devolvido o José Salqueiros. E o Márcio sabia que ia ser devolvido ou ele achava que ia ficar para ele? O quê? O Márcio sabia que ia ser O devolvido? Márcio não era dono disso aí. O Ailton de Paula... Vamos prosseguir então, vamos prosperar para a gente não ficar aqui brigando com o depoimento. Aí tá, aí vocês foram e não chegaram então a esse acordo, esses documentos não foram entregues, como é que foi? Como é que deu andamento a isso aí? Qual documento? Não, o documento foi vendido, uma parte do documento nunca foi recebido. Se foi recebido por eles, eu não tenho conhecimento. A parte que era documento de posse, quando a terra do Rogério foi vendido depois, foi vendido. Depois que ele morreu, 2 anos depois que ele morreu. Explica aqui uma coisa. Existe aqui no processo informação de que o senhor teria trocado o nome da fazenda e colocado uma placa alguns dias ou meses, não tenho exatamente data precisa, mas foi próxima foi mais recente, não foi a época dessa discussão, até porque a Viviane já estava, o pai da Viviane narrou aqui esse fato. O senhor teria trocado a placa do nome da fazenda para Guerra é Guerra. Você sabe me explicar o porquê disso? Primeiro, lá nunca existiu placa com o nome de fazenda, entendeu? Quando eu coloquei esse nome Guerra é Guerra, toda a vida ali, eu sempre tive vontade de colocar. Doutor, eu estou ouvindo, falando, não precisa... Pode falar, o senhor fica à vontade. Sorrir para mim, ironizando. Eu não estou sorrindo para o senhor, não. O senhor está bem enganado. Tem que me respeitar também. Todo mundo é testemunha aqui, doutor. Pode falar. Está sendo irônica, né, doutora? Não estou sendo irônica, não. O senhor pode falar. Então eu coloquei que a placa, a Fazenda Guerra é Guerra, como outra fazenda minha tem o nome agressivo também, chama Pinga Fogo, entendeu? Essa outra fazenda é aonde? É lá perto também. Porque é o nome antigo da fazenda que meu pai tinha, da época de 60. Guerra é Guerra. Era um acampamento que uns parentes nossos amigos tinham em Aruanã. Já teve dias que nós viajamos. Eu, o Rogério, o pai dele era vivo, o Lisaldo, que era uma dessas testemunhas aí que não veio, e um peão, nós conversando sobre o nome de fazenda. Ainda comentamos sobre isso, entendeu? Ele não colocou nome de fazenda junto comigo quando foi perguntado para ele, não. Nós ficamos conversando sobre nome de fazenda e foi um dos nomes que todo mundo falou que gostava. E eu coloquei porque eu lembrava muito do acampamento. Tinha Guerra é Guerra, tinha Rabo de Arraia e outros mais. Então eu não coloquei aquilo para confrontar, para declarar guerra com o Rogério. Eu não ia fazer um negócio desse ali, eu não ia ser tão... Entendi. Tem aqui um depoimento da ex-esposa do senhor. A Jadira era ex-esposa do senhor, não era? Ela era esposa do senhor. Que ela fala no depoimento dela que quando se deparou com essa placa, ela chegou a falar com o senhor, comentar com o senhor que seria, não lembro os termos, eu estou procurando aqui o termo exato, mas que fosse algo desnecessário, para que isso, que você estaria maluco, louco, talvez tenha sido essa palavra, de ter colocado, vou pegar aqui exatamente a palavra que ela usou, viu a placa com o nome da fazenda na caminhonete de o Ger, inclusive dito a ele que ele era louco de pôr aquele nome. E que o senhor disse que gostava. Naquela situação em que estava ali, o senhor não imaginou que essa placa pudesse ser um recado? Não, de maneira nenhuma. Ela pode ter imaginado, não pode, você acha? O doutor acha que ela pode ter imaginado? Não acho nada. Eu estou aqui só para fazer perguntas, o senhor me Ela responde. imaginou porque ela estava ali, só influenciada pela mulher do Ailton de Paula e pelo Ailton de Paula, que não foi investigado por ninguém. Vamos lá. Agora vamos falar dessa fazenda aqui do Poção. Me fala sobre essa fazenda do Poção. Me fala sobre a fazenda, como é que o senhor adquiriu essa fazenda? Foi hereditário, né? Foi herança do senhor? Foi. Me fala sobre ela. Herança, uma parte foi herança, uma parte eu comprei. Dos meus irmãos, herdeiros. De quem que o senhor comprou? Como que foi essa negociação? Foi pacífica, não foi? Foi. O que aconteceu lá? Foi pacífica, negociação. Como que era? Quem que dividia essa fazenda com o senhor? Quem que dividia essa fazenda com o senhor? Quem que quer? Quem dividia essa fazenda com o senhor? Quem dividiu comigo uma época ali foi o doutor Roberto Guedes Coelho.
E depois, ele vendeu para alguém? No papel, no contrato, foi vendido, entendeu? Quem que ele vendeu? O doutor Mauro Sérgio Ribeiro. Como é que foi a relação do senhor com o senhor Mauro? Era uma relação boa, até começar a inadimplência dele com o doutor Roberto. Aí ele comprou essa fazenda. O senhor chegou a negociar com ele? Como é que ele chegou até a fazenda para comprar essa fazenda? Doutor Mauro, É. eu e o doutor Roberto Guedes estávamos vendendo a fazenda para o irmão do doutor Roberto. E não deu certo a negociação por questão de imposto de renda na época. Foi quando o doutor Mauro se interessou, ele estava simplesmente fazendo o contrato. E ele se interessou pelo negócio ali e entrou nessa negociação com o doutor Roberto Guedes, entendeu? Ele que quis entrar? Ele entrou sozinho? Ele, foi. Eu nunca convidei ele para entrar em nada, como falaram aí, não, entendeu? O senhor chegou a prometer a ele que haveria um comprador depois para essa fazenda? Ele que prometeu para mim, ele que quis ganhar dinheiro em cima disso aí, e o comprador nunca apareceu, você entendeu? Aí ele queria que fosse vendido aquilo ali de qualquer preço, para ele poder cumprir o compromisso do Dr. Roberto Guedes, que ele não tinha dinheiro. Ele comprou, ele aventurou fazendo a compra, certo? Ele queria cumprir o compromisso do Dr. Roberto Guedes ali, que ele não dava conta de cumprir. Tá. Então o senhor não teve nenhuma influência nessa compra? Para vender para o Dr. Mauro? Jamais. O senhor falou que ele teve dificuldade para vender essa fazenda? Teve dificuldade para vender, mas ele tinha dificuldade pelo seguinte, que ele não tinha pago o Dr. Roberto Guedes. Foi uma ação que foram muitos anos. E quem que comprou parte dele depois? Quem comprou parte dele? Não sei. Quem comprou, não sei. Quem que comprou? Você não sabe? Não sei. Eu só sei de Eu quem... conheci o seu Divino? Quem? Divino, vou olhar aqui o nome dele. Tudo. Divino. Ele me ligou. Divino Bento Barbosa. Ele me ligou. Divino Bento. Ele me ligou falando que ele tinha comprado do Dr. Mauro. O que mais ele falou pro senhor nesse dia? Falou que ele ia entrar na fazenda, queria tomar conta da fazenda, entendeu? Que ele tinha subido a fazenda. Sendo que, naquela hora ali, essa fazenda, o doutor Mauro, eu tinha um relacionamento com ele, com o doutor Roberto Guedes, que era um relacionamento de respeito, entendeu? E de muita honra de negócio. E até aquela hora ali, eu não tinha conhecimento do doutor Mauro, que tinha deixado de ficar inadimplente com o seu Robert. Então, e falei para ele, para o Divino, ele perguntou, ele chegou a falar para mim que eu não o conhecia quando ele falou para mim que ele ia lá entrar na fazenda de qualquer jeito. Os gastos que eu tinha tido dessa fazenda e o que eu tinha perdido numa questão judicial, que eu já perdi, que eu perco até hoje, não apareceu nenhuma pessoa para me fazer um tostão, para me pagar um tostão. Nem o doutor Mauro, tá certo? O doutor Roberto lá, que já morreu com todo respeito ali, não quis saber de nada de nenhuma negociação. E eu não ia, queria receber o que eu tinha gastado. Você conhecia ele? Não. Ele fala aqui que tinha entrado em contato com o doutor Mauro, que o doutor Mauro disse que o senhor que não estava dando certo a parceria com o senhor, que o senhor não prestava conta da administração lá do condomínio do senhor com ele. E que, nesse momento, ele teria oferecido a ele para comprar essa fazenda. O senhor sabia dessa transação entre o Mauro e o Divino? Eu ouvi dele, mas eu não sabia pelo seguinte, o doutor Mauro, na realidade, não tinha nada. Porque ele não tinha dado nem um tostão. Ele nunca gastou com a fazenda, tá certo? Ele não tinha pago. Ele estava vendendo o quê? A beleza dele? Não tinha jeito, né? Aí ele diz que, em conversa com o senhor, o Divino Bento diz que tocou no nome do Rogério, já que ele conhecia o Rogério, e achou que, pelo sobrenome, seria adequado falar, porque poderia ser da família do senhor, falou até para tornar o assunto, a conversa mais fluida. E aí o senhor teria respondido para ele, pega o Rogério e vai na fazenda que vocês vão ver. Eu vou matar os dois. No depoimento dele, ele deixa muito claro que houve uma mudança total de comportamento do senhor quando o senhor falou do Rogério, quando ele falou do Rogério. O senhor sabe dizer o que houve? Por que o senhor ficou tão incomodado dele conhecer o Rogério? O que aconteceu aqui nesse momento? Mudança de comportamento meu, sabe por que foi? Porque ele falou para mim que eu não o conhecia, que eu ia passar a conhecê-lo daquela hora em diante. Tanto que quando eu soube desse negócio lá na frente, tá certo? Uma das pessoas que eu achava que estava atrás de tudo isso era esse Divino Bento, você entendeu? Ele nunca mencionou para mim, eu fui saber alguma coisa a respeito do Rogério disso aí, dia 18 de novembro, um dia antes do meu depoimento. Eu nunca soube disso, nunca soube de negócio de fazenda. O senhor nunca soube?
Então o senhor não ameaçou o Divino Bento? Não. Coisinha que eu não entendi. Divino Bento, você entrou em contato com ele ou ele entrou em contato com você? Não lembro mais, assim, eu não sei se alguém falou para ele entrar em contato. Eu sei que pessoalmente, que telefone, pessoalmente quem conversou com ele, que eu tive notícias, você entendeu? Não sei se foi ele que me falou no telefone, tinha sido o Ailton também. Eu nunca conversei com ele pessoalmente, eu não conheci. Tá, e aí vocês conversaram com essa parte da Fazenda Poção. Eu não tinha como negociar a parte de fazer a poção, porque ele estava adquirindo uma parte ali de quem não era dono, entendeu? Ali tinha. A fazenda começou a ser negociada com o Dr. Mauro, foi em 2004. Isso aí foi em 2015. O Dr. Mauro nunca tinha colocado um tostão em nada disso aí. Nem conhecimento nisso, ele tinha acertado o Dr. Roberto Guedes com ele, eu tinha. Não tem nada desse negociado, por que o senhor estava ligado? Com quem? Ué, porque ele me procurou, entendeu? Eu não destratei ele ali, lá que ele me procurou, não destratei. Depois ali, ó, que ele falou para mim que eu não conhecia, que eu ia começar a conhecê-lo, aí que eu achei estranho, né? Eu fui ameaçado por ele. O senhor não tinha interesse, então, nessa metade da terra da fazenda? Sei o quê? O senhor, então, não tinha interesse nessa metade da terra da fazenda? Poção. Não é questão nem de ter ou não ter interesse. A questão é o seguinte, ó, eles não eram donos. Tá Quem certo? era o dono? Nem dono, para mim, continuava sendo o Dr. Roberto Guedes Coelho, que ele não tinha recebido. O senhor Eles Divino Bento fizeram afirma eles que fizeram o Dr. Mauro audiência. tinha pagado essa fazenda para o Roberto. Eles E que ele pagou essa fazenda com muito custo. Inclusive, ele diz aqui que o senhor que teria... Eu não conhece ele? O senhor que teria entrado nessa negociação e que o senhor teria dito que era para ele comprar essa fazenda, que o senhor arrumaria alguém, um comprador para ela depois. E que por isso o doutor Mauro teria se sentido traído. Isso aqui também não aconteceu. Não, o Dr. Mauro foi quem quis comprar a fazenda para negociar. Falava que e nunca acertou nada lá com eles na época. E aí voltamos ao Márcio. Até quando o senhor manteve contato com ele? Como é que foi isso? Eu encontrei com ele mais vezes, com o Márcio depois, no Cocalim, entendeu? Ele já trabalhando no posto do Ailton. Por volta ali de 2013, 2014 ali, passou a existir uma distância já entre eu e o Márcio. Eu já não tinha contato sobre quase. Ele vinculado com o Ailton. Depois acho que ele veio aqui para Goiânia, mas continuou aqui em Goiânia. Falavam que ele estava doente, estava trabalhando para o Ailton, entendeu? No depoimento do Ailton, ele fala que o Márcio trabalhou para ele por um tempo, mas que realmente depois ele teve que afastar do Márcio por questões, né, da conduta dele, da personalidade dele, que ele teria causado alguns problemas e que por isso ele teria se afastado, estaria trabalhando para o senhor. Quando foi a última vez que o senhor falou então com o Márcio? Começo de 2015, deve ter sido fevereiro, março de 2015, entendeu? Que eu conversei com ele assim, por telefone eu falei com ele até poucos dias antes da morte do Rogério. 4, 5 dias antes ali, ele me ligou, entendeu? Antes dos dias então ali... Ele ligou para o senhor falar o quê? Porque ele fazia pressão por causa dessa história desses 200 alqueires ali, que foi criada ali como se fosse dele. Ele fazia pressão, querendo resolver a documentação do apartamento, que eu não tinha tempo para entregar para ele, e cobrando essa história de 200 alqueires. Esses 200 alqueires eram dele, entendeu? O senhor falou com ele depois da morte do Rogério? O Márcio? Não. Depois da morte do Rogério? Como que o senhor tomou conhecimento? Como que o senhor soube da morte do Rogério? Agora me conta sobre o dia. Não, eu estava na casa de um amigo, aí chegou uma mensagem. Estava onde era essa casa dele? Aonde? Em Goiânia. Quem era esse amigo? O nome dele é Andrei. Aí chegou a mensagem por WhatsApp, num grupo de WhatsApp, que tinha acontecido isso com o Rogério. Aí logo em seguida, chegou minha irmã, um tempo depois ali, falando que eu sabia que tinha acontecido isso. Acho que ela ligou primeiro, aí foi atrás, se eu sabia que tinha acontecido esse negócio. Aí o senhor tomou conhecimento? Aí eu tomei conhecimento e esse negócio na boca um parente lá que falou que o que falavam lá era só no meu nome, entendeu? Como mandante da morte do Rogério. Tinha alguma razão para as pessoas falarem do senhor? Como? Tinha alguma razão que o senhor conhecesse para as pessoas falarem do senhor? Olha, doutora, pelo que
a senhora ouviu aqui hoje, aqui, ó, que prevalece a verdade deles, tá certo? Principalmente do policial desse aqui, ó, que não sabe como que é. Às vezes eles tinham razão, né? Eu nunca vi razão para isso, entendeu? O senhor foi preso durante o processo, né? Foi. Por que que o senhor foi preso? Por que eu fui preso? Ah, porque eu fui indiciado, né? Ali. Porque o senhor foi o quê? Fui indiciado. O senhor pediram- chegou a ler a decisão que fundamentou a prisão do senhor? Não. O senhor tomou conhecimento do porquê que o senhor foi preso? Ah, eu vejo falar que é porque eu tinha conversado com o Leobino e tinha conversado lá com a Jadira, minha ex-esposa, entendeu? O que que o senhor conversou com eles? Com o Leobino, Por que que o senhor foi conversar com eles? com ela, eu sabia que ela ia depor e sabia que ela devia. Eu já tinha conhecimento das atitudes do Ailton, sabia que ela estava vivendo sob influência do Ailton, da esposa do Ailton. Então, eu preocupei com aquilo ali, ó. O que ia acontecer? O que ia sair? Outra coisa, com o Leobino, o Cleuber fez uma armadilha, foi falando para mim, ele me ligou falando que eu estava convocado para ser preso e que o Leobino também estava indo preso, indo depor. Eu perguntei para ele, foi engraçado, porque eu tinha conhecimento por um conhecido que o Leobino já tinha deposto. Quando eu fui, eu liguei para o Leobino, e perguntei para o Leobino se ele estava indo, inclusive chamei ele para vir comigo para Itapuranga, para depor. E perguntei para ele, falei, mas você não fez o depoimento antes, Leobino? Não estou entendendo isso aí, ó, o que é isso aí? Agora, quando ele fez o segundo depoimento, ele já estava orientado ali, ó, todo orientado pelo Cleuber, pelo irmão da Paula e pelo Paulo Velasco, que é o patrão dele, entendeu? Foi feita uma quebra de sigilo de dados do celular do senhor, foi feita interceptação telefônica. Existe aqui mensagens, são ligações do senhor para ele. Ele afirmou aqui que o senhor procurou ele antes da audiência, antes dele ser ouvido, antes da audiência não, antes do depoimento dele, que o senhor foi perguntar para ele se ele teria citado o nome do senhor e do nome do Márcio. E ele falou para o senhor que tinha citado o nome do senhor e o do Márcio. Ué, mas uma Qual é pressão, a grande preocupação do senhor aqui? ué, uma pressão dessa que eu estava vivendo ali, doutora, isso é a coisa mais normal que tem, ó. Do mesmo jeito que eu estava preocupado com o depoimento da minha mulher ali, ó. Se eu sabia que tinha uma coisa armada contra mim, como existe até hoje. Então o senhor procurou essas testemunhas aqui antes do depoimento dela? A esposa Não, o do senhor, Leobino já tinha dado um o depoimento. Leobino, mas ele ia falar de novo, o senhor falou aqui. O senhor ficou sabendo que ele ia ser ouvido novamente. Eu não tinha porquê, não tinha nada que impedisse de eu procurá-los, entendeu? Não? Ah, não, eu não tinha conhecimento ali, ó. Eu não sabia que estavam armando em cima de mim para colocar eles como testemunho de acusação. Minha mulher, eu ia na casa dela todo dia. Mas o senhor sabia que o senhor estava sendo investigado. Ué, mas eu não sabia que eles seriam testemunho de O senhor acusação. sabia que ele ia ser ouvido num processo do Ué, senhor. mas o que tem em saber? O senhor sabia que o senhor não podia chegar podia para ser ele e ficar testemunha de perguntando o que defesa. ele falou, o que ele vai falar e como que ele vai falar. Ué, o que é isso? Eu não Pode? sou advogado, entendeu? Ah, entendi. Advogado que tem aí, que sabe muito ali, ó. Coisa Eles te ouviram uma vez e eu tô te perguntando, vamos conversar pessoalmente. Eles te ouviram uma vez, daquele negócio lá do Márcio. Eles te ouviram uma vez, Albino. Eu tô te perguntando se eles te ouviram. O que tinha a ver o senhor com o negócio lá do Márcio? Com o quê? O que o senhor tinha a ver, então, com esse negócio aqui lá do Márcio? Porque eu já sabia dos comentários. Eu já sabia. Eu já tinha conversado com o Holmes, que é o Cobrinha, que tinha deposto já também. Ele tinha me falado, você entendeu? E falou para mim, falou, você vai ser ouvido. Entendeu? E só a maneira que eu fui, dia 12 de novembro, que eu fui invocado. Conversou, então, pelo telefone, o senhor quis marcar para conversar presencialmente. Qual era o medo do senhor aqui? Eu quis marcar pessoalmente, porque eu gosto de conversar pessoalmente com as pessoas, eu prefiro conversar olhando na cara delas. Muita falta de seriedade dele, viu? Na justiça. E Valéria? Valéria? É uma pessoa que eu convivia com ela na época também. Era um relacionamento? É. Já para mostrar isso aqui na hora dos debates, a gente não pede mais tempo. Então o senhor sabe que o senhor foi preso, então, porque o senhor foi entrar em contato com os testemunhos, é isso? Uhum. E que elas declararam depois que não tiveram, ninguém foi ameaçada por mim, entendeu? Doutor Tadeu, minha ex-mulher acabou de me comunicar que foi intimada ontem para ser ouvida, amanhã, quarta-feira, às 14 horas. Ela só me participou disso agora, estou te adiantando nesse horário porque me preocupou e fiquei sem saber o que fazer.
Eu acabei de falar, me preocupou porque o Ailton estava na direção dela. O Ailton, aqui para promotor aqui, eu cheguei a falar, sabe por quê? Que a minha mulher estava correndo um risco de vida para mim ser culpado. Porque para mim quem estava atrás de tudo isso aí chamava-se Rodrigo e Ailton, entendeu? E todo mundo tem medo de falar. Se você falar quem que é Ailton de Paulo, todo mundo tem medo de falar isso. Foi a pessoa que deu dinheiro para o Cleuber. Todo mundo morre de medo de falar quem que é Ailton de Paulo. Tá aí, né? Tanto que não prosseguiram investigação nenhuma em cima de Ailton de Paulo, em cima de Rodrigo, tá certo? Em cima da Paula, e foi quem se beneficiou aí com a morte do Rogério, se beneficiou, foi ela. Os filhos do Rogério lá, ó, fora do casamento, tá certo? Eu fiquei aqui, ó, numa paixão de ouvir o Rogerinho falar isso aqui, e tenho certeza, nesses 10 anos, ele está sendo tornicado e foi influenciado por ela ali como nada, como ninguém na vida, entendeu? É uma judiação, não tem pena. Eu queria que tivesse aqui presente, era o Ricardo, irmão do Rogério, e a Raquel, o irmão do O Rogério. senhor podia ter arrolado. É? O senhor podia ter arrolado. Eu não podia ter rolado, sabe por quê? Eu vou dizer uma Eles têm, têm Só apareceu, com medo olha. que eles têm desse complô. Tem Mas, gente ó. que estava com medo de vir aqui desse júri. Aqui, ó. Aqui, doutor. Documentado. Aceita? Oi? Aceita? O que foi? Aqui, todo o material aqui da Raquel. Eu tô perguntando por que que o senhor não arrolou. Era só eles estarem aqui. Ele tá tentando desafiar. Eles não vieram porque eles Ela acham que eles correm risco de vida. Ah, eles correm risco. Isso aqui, ó. Eles acham que correm risco de vida. Que é verdade. Pelos mafiosos que estão envolvidos nisso aí. Eu corro risco de vida a partir de agora aqui, ó, que eu estou falando em Ailton de Paula, e estou falando em Rodrigo Lobo. Só que eu prefiro morrer, entendeu, do que deixar uma coisa séria ficar aí. Pessoal, aqui. Esse apartamento, quem que levou ele? Tá lá em Goiânia, tá lá, mora lá, é o Silvio, que era amigo do Márcio lá, que mora lá. Então ficou pro Márcio. Eu falei aqui, o apartamento ficou pro Márcio, que ele tinha dado, era 100 mil reais, aí o apartamento foi avaliado 120 mil reais do apartamento tem que ficar para mim. Entendi muito bem. A título de que foi esses 100 mil reais? Porque você não resolveu nada. O senhor tá pagando ele por quê? Tô pagando o quê? Esses 100 mil reais que o senhor falou que deu em apartamento para ele, foi a título de quê? Eu não entendi ainda. Eu não te falei que ele participou dessa negociação. Né? Doutor, olha só, eu estou fazendo as minhas perguntas. O senhor, por favor. A senhora não eu ouve o estou que ele fala. ouvindo o senhor, seus momentos. Por isso que não ouviu. Dá licença. Por isso que não ouviu. Ah, Eu não falei que foi título de negociação. Peraí, calma. Vamos manter a calma. Foi na negociação que ele participou. Cada um vai ter seu Pode falar. momento. Vamos tornar. A negociação que ele participou. Que negociação? Esse acerto que ele participou junto comigo, com a Ailton de Paula, lá com o Márcio. sim, esse acerto que o senhor me disse que no final de contas não houve acerto. Mas quem falou que não houve acerto? Nós não partimos da terra lá? A posse da terra não foi dividida? Eles não venderam a terra lá, não venderam a parte deles já tem 5 anos, 6 anos que venderam? Como que não teve acerto? Não teve acerto da parte de documento. Foi passado para eles lá o documento que tinha da terra, entendeu? Eu estou lá com posse. A minha terra está lá e a deles está lá também. Vendido para 2008 para 2009. Foi na época lá que eles tinham feito esse acerto lá, entendeu? 2008 para 2009. Na época que nós fizemos esse acordo. Excelência, sem mais perguntas. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Doutores, à vontade. Quer começar? Começa. Não, pode. Vai começar? Vamos ver se agora a gente pode ouvir suas respostas, né? A gente para de deboche. Porque até agora ninguém te deixou responder. E você é um homem tão valente, Rogério, que todo mundo parte para cima de você aqui, mete o dedo na sua cara, né? É um valente. Eu não sou covarde. Rogério, é o seguinte, você falou do Ailton aí, você falou de uma série de situações, né? E ficou muito nebuloso, né? Porque ninguém deixou você responder. Significa que essa nota promissória de 100 mil reais, que você não tendo conseguido saldá-la, você passou um apartamento para saldá-la, ficando 20 mil reais para você, ou seja, 22%, né, de 100 mil. Eu te digo, isso foi em 2008, né, quando fez o acerto. Foi. Né? O fato, então, foi em 2015, 7 anos antes. Foi. Né? E está todo mundo questionando que o apartamento foi dado para matar o Rogério. 7 anos antes. Ó, vou te dar esse apartamento aqui, mas e você não morra no motel antes, não. Vou te dar isso aqui,
Daqui 7 anos você mata ele, dia 28 de julho. Né? Isso é uma falta de seriedade, de justiça, de tudo. É. Jé, quando você, só repetindo, porque são partes, pelo menos, que eu gostaria de realçar aqui, ela faz a pergunta e não te deixa responder. Quando você ficou sabendo dessa história do Poção, que o Rogério teria adquirido a parte do doutor Mauro Césio, que vem aqui, fala que pagou, a doutora acredita, mas não mostra cheque, não mostra recibo, não mostra nada, né? Tal do Mauro Césio, que a gente conhece bem quem é esse advogado lá em Goiânia. Quando você ficou sabendo dessa hipótese de que o Rogério teria adquirido essa parte do Poção, foi quando mesmo? Você recorda a data que você falou? Você falou um dia antes do seu depoimento. Foi 18 de novembro de 2015. Ou seja, já julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 110 dias antes, após a morte do Rogério. Não é isso? Foi. E ninguém apresentou nada que desdissesse o que você falou. Nada que demonstrasse que você tivesse ciência, né? Eu tenho certeza que se o Rogério tivesse vivo, primeiro não estaria acontecendo toda essa maldade aqui, né? Mas eu tenho certeza que se ele pudesse ser ouvido, ele poderia esclarecer uma série de coisas. E aí tinha gente comprometida aí, como a gente sabe. O Rodrigo, você falou aí diversas vezes a respeito dele. Você sabe como é que foi o episódio do Rodrigo lá? Eu até perguntei pro Rogerinho aqui, respeitei a dor dele, lógico, não vou ficar apertando, sabe, relembrando ele dessas coisas aí. Mas você sabe, você tem informações a respeito desse problema que houve entre o Rodrigo e o Rogério? Eu tive informações depois, né? Porque eu nunca convivi ali, na época eu não tinha contato quase com nenhum dos dois, né? Uhum. Mas veio aí o depoimento de pessoas sérias ali, que eu acho que é como o Nelson falou que estava junto, você entendeu? Nossa. O que fala que o Clóvis... Quem que vendeu? O que vendeu fala também, é o Clóvis fala aí, entendeu o que aconteceu? pastor que adquiriu a área. Né? Eu sei assim do que é, você entendeu? Você pode fazer essa narrativa para nós aqui, do que você sabe disso aqui, por conceito de sentença? Sei que o Rodrigo, que era obcecado por terra, entendeu? Interessou por uma área que o Rogério corretou essa área para ele ali. Ajudou ele, estava negociando com o Clóvis, que era o proprietário. E ele fez um contrato ali, o Rodrigo fez um contrato. Parece que ele passava a ter direito, ele estava comprando uma área lá de 400 alqueires e passava a ter direito de outros quase 400, se ele tinha preferência de compra, se ele cumprisse com aquele pagamento. E, pelo que eu sei, ele não cumpriu, certo, com o pagamento. O Clóvis chegou a procurar o Rogério para intervir aquilo ali, quando ele não cumpriu. O Rogério quis ficar fora daquilo ali, porque parece que o Rogério chegou a aconselhar o Clóvis a não se envolver com o Rodrigo, pelo que eu ouvi. Então, ele foi, a partir daquela hora ali, o Clóvis começou a procurar outro comprador para a terra, para outra parte que ele queria vender, porque o Rodrigo já tinha ficado inadimplente com ele. Aí ele procurou outra parte, arrumou o comprador, e quem foi o intermediário nessa compra ali, da venda, foi o Rogério e o Nelson, que é esse cara que eu considero ele sério. E ali parece que houve um descontentamento da parte do Rodrigo, e ficou insatisfeito, e eles entrou para a fazenda do vizinho dele, né, que a parte era vizinha, era contígua às terras. Uhum. Aí ele levou os pistoleiros para lá para a fazenda, pelo depoimento do Clóvis aí, e ficou, não aceitou o outro dono que tinha comprado, que era o pastor Doriel, parece, entrar na fazenda, né? Ele e a esposa dele. E o pastor Doriel recorreu, na época, ao Rogério, porque o Rogério havia vendido, corretado a venda para o pastor Doriel. Da outra metade. Ele e o Nelson. E o Rogério sentiu com aquele compromisso moral de tomar partido daquilo ali. Tomar partido, que eu digo assim, de ajudar o Clóvis naquela questão. Aí eles o Rogério foi para
com o Nelson lá para a fazenda para ver se encontrava com o Rodrigo, ver o que estava acontecendo. E foi quando encontraram no caminho lá com o Rodrigo e foi desagradado. Sei que teve testemunhas ali, que era a esposa do pastor Dorel, o Nelson, que até interviram para parar, para não ter aquela confusão, mas o Rogério ainda desceu, como era de costume dele, brincar com o Rodrigo, chamei de Rodrigão, falou, Rodrigão. Ele respondeu para o Rogério, Rodrigão o quê? Falou, agora não tem Rodrigão aqui não, eu não quero. E declarou que dali para frente ele era inimigo, Rogério. E para organizar o que ele, parece que ele ia simular ali, ele chegou a falar, daqui para frente eu vou unir com o Gier, já tudo para deixar articular o que pode ter passado para a cabeça dele. Isso eu deduzo. Isso aí que eles teve um confronto ali, eles falam que o Rodrigo estava acompanhado lá de um policial, lá um ex-policial, estava com os jagunços fechando a estrada, deu rajadas de tiro ali em volta para espantar eles ali, em volta da caminhonete, e o Rodrigo o Clóvis já havia entrado com ação contra o Rodrigo. No dia 12 de agosto era a audiência da ação. O Rogério era testemunho do Clóvis. Aí, por coincidência, no dia 28 de julho, o Rodrigo morreu. Rogério. O Rodrigo, aconteceu a morte do Rogério. Entendeu? Então, e o que o Rogerinho falou aqui, que o Rodrigo tinha um relacionamento ali com o pai dele, que o pai dele foi como se fosse um paizão do Rodrigo ali, não é mentira não, o Rogério era o conselheiro dele, do Rodrigo mesmo ali, numa outra época da vida ali, o Rogério fez muito favor para ele, ajudou muito ele ali, comercialmente ali, no negócio de outro, entendeu? Inclusive, quando ele tomou a fazenda da Magda Mofato, certo? O Rogério dava muito conselho para ele resolver essa questão, para acabar com a confusão, que tinha medo ali das atitudes da deputada, certo? E ele sempre foi cabeçudo, porque teve uma época lá atrás que eles conviveram. Depois, como o Ricardo, o irmão do Rogério mesmo fala, eles já não conviviam muito mais. Tanto que o Rogério fala para o Clóvis, que tinha falado para o Clóvis procurou o Rogério para entrar numa negociação, a primeira que foi feita, o Rogério falou que não ia entrar, que não ia mexer com o Rodrigo, entendeu? Então... Foi só na venda da segunda metade. Da segunda parte. E o Clóvis tinha pavor do Rodrigo, certo? Como todo mundo tinha ali, todo mundo tem, assombra todo mundo, então as atitudes dele ali. E quando surgiu a audiência depois, tanto que o Rogério já tinha morrido, eles fizeram a composição, eles fizeram um acordo da audiência. Fizeram a composição, fizeram um acordo, porque o Clóvis se sentiu desprotegido. Antes ali, ele contava com o apoio do Rogério ainda ali para negociar, para ajudar a negociar, não para brigar com ninguém. Porque o Rogério não era de briga, né? Não era uma pessoa violenta, belicosa, né, Rogério? Aí eu te pergunto uma coisa, o acordo, essa audiência... O Rogério ser testemunha contra o Rodrigo. Contra o Rodrigo. Essa audiência ocorre... 12 de agosto, ocorreu depois. Alguns dias depois da morte do Rogério. 13 dias. 13 dias. O Ricardo, irmão do Rogério, para acalmar isso aí, ele chegou a procurar o Rodrigo e falar para ele, falou, Rodrigo, vamos resolver esse negócio aí. Se for preciso, eu arrumo um dinheiro, você deixa a fazenda em garantia, você acaba de pagar essa fazenda que você está com problema. Ele se dispôs a acertar aquilo ali para sanar a situação, entendeu? E o Rodrigo chegou a falar para o Ricardo, falou, olha, daqui para frente, eu e o Rogério somos inimigos. E lá no coisa lá ele falou mais de uma... que ele fala aí. Mais de uma vez ele fala, daqui para frente nós somos inimigos, entendeu? E todo mundo tinha medo dele, que ele, se eu sou acusado ali, que eu andava com Márcio, que era isso, que era aquilo, que era hora de a imagem fica só de um pistoleiro ali, entendeu? Eu não entendo como que o Rodrigo não foi investigado, se ele andava era com 5, 10
do próprio. Isso aí que é revoltante, sabe? E recentemente teve um problema. Recentemente tinha tido problema seríssimo, né? Com o Rogério, de ameaça, de rajada. Né? Foi nos dias. Rancor, né? Porque o Rogério, na verdade, fez a corretagem da metade que ele almejava. Eu queria te perguntar uma coisa. Porque logo, 13 dias depois, então, eles fazem um acordo lá, porque, segundo o próprio o Clóvis, ele teria ficado desprotegido. Fez o acordo lá do jeito que o Rodrigo fez. Mas eu te pergunto uma coisa, você ouviu falar, pelo menos, depois desse entreviro aí, lá na fazenda lá, na Posteira, que teve essa rajada de disparo lá, você ouviu falar depois se o Rogério e o Rodrigo, eles haviam reatado a amizade, como o Rodrigo teria dito isso lá no velório? Mentira, nunca vi falar isso, entendeu? Morreu inimigo do Rodrigo. Isso aí você pode, infelizmente, não está aqui por medo da reação, mas o Ricardo estivesse aqui, ele era o irmão do Rogério, é apaixonado pela morte do irmão até hoje, falaria isso aqui. Não, mas isso aí eu já perguntei para a Paula, ela confirmou, não tem problema. Quer fazer um? Enquanto eu vou lembrar aqui. Rogério, só para esclarecer a questão do apartamento, a questão da nota promissória em 2008 já está explicada, mas por que demorou a entregar a escritura do apartamento? Não, o apartamento até hoje não foi entregue a escritura. Mas por quê? Existe uma ação judicial, entendeu? Mas explica, por favor, que situação judicial é essa? Não, existe uma ação judicial desde 91. Sei. E essa ação, ela já foi ganha, tá certo? E eles procuram ali para fazer um acordo, uma coisa, tanto que nessa época, que o Márcio ficou me procurando ali, ó, vinha aquela pressão ali, era querendo quitar e vender esse apartamento. Foi quando ele voltou com essa história ali dos exalquedes, essas coisas ali, você entendeu? Sei. Então, por isso, até hoje existe essa ação para... Mas essa ação é para reduzir o número de prestações ou o valor de prestações? O valor. O valor? E tem quantos anos que está essa demanda? Desde 91. Tem Desde 91. 30 e tantos anos. Pode ir. Bom, você teve contato recente com o Ricardo Lobo, irmão do Rogério? Teve. Tá. Você pode, assim, resumidamente, narrar ao Conselho de Sentença o que ele disse para você a respeito disso, a respeito da suspeita que recai sobre você, da suspeita, não, da acusação? Olha, o Ricardo tem conversado comigo, entendeu? Eu confesso que eu falei que eu não tenho... Ele falou para mim do risco que ele achava que ele corria de vir aqui. Ele teve essa vontade, ele teve vontade de vir. E eu falei para ele, aconteça o que acontecer comigo aqui, eu não vou ter ressentimento nenhum dele, entendeu? Nem dele, nem da irmã dele, porque o que eles estão sofrendo com isso, de o que eles sofrem com a perca do irmão ali, de o que eles estão sofrendo com isso, é uma coisa que qualquer um que conversar com ele, eu corro o risco de sair daqui para uma prisão, mas eu não vou nunca cobrar isso dele, porque ele tem os filhos dele ali que ele tem que terminar de criar, eu tenho o meu ali que eu tenho que terminar de criar, sei que eu também corro risco, saio daqui correndo risco, entendeu? Mas a mágoa dele é muito grande, a revolta que ele tem com o que a Paula fez, entendeu? Com o que ela fez ali, ele demorou muito tempo para entender alguma coisa, ele demorou muito tempo para chegar a uma conclusão ali, acho que quem se beneficiou com a morte do Rogério, a primeira pessoa que se beneficiou foi ela, tá certo? Ele conhece, ele sabe que ela é uma atriz. Então, a mágoa dele ali, a paixão dele ali, ele conversou comigo, eu tenho 10, 20 mensagens dele ontem ali, conversando pessoalmente ali, ele quase me pediu perdão porque ele precisa de ficar vivo para dar continuidade da vida dos filhos dele, para ajudar os filhos dele para frente, que ele tem medo do que é isso aqui. Ele tem medo do que começou com essa Polícia Civil, entendeu? O Ministério Público não deu apoio nenhum depois, a investigação foi só focada em mim, porque o que interessou para Paula ali, principalmente, certo? E ela no começo, ela deu conta de convencer muita gente, não era saber
quem é que estava atrás da morte do Rogério, não. O que interessava para ela era me culpar. E hoje o Ricardo tem certeza absoluta disso. Tanto que uma das coisas que ele falou, olha, eu quero que tudo que eu estou te falando aqui, estou te abrindo o coração, quero que seja exposto ali. Teve gente que perguntou para mim, falou, mas o Ricardo está sendo covarde, por que é que ele não vai te acompanhar nisso aí? Eu não vou cobrar isso dele, não. Ele tinha, uma das coisas que ele falou que é triste, é um débito que ele tinha para com o Rogério. Eu conheço a época lá do débito lá, que era um acerto que eles fizeram e ficou lá no... Ele tinha avisado com um primo meu, e depois repetiu agora de novo. Avisou com um primo meu, e depois agora ele falou para mim, entendeu? O que foi cobrado a Paula, ele usou o termo, que ela subiu no salto, e falou para ele se ele não tinha vergonha de estar cobrando coisas ali, ao invés de matar, tá certo? Quem estava atrás da morte do irmão dele, e que ela só pagava para ele aquele débito ali se ele cumprisse, se ele me matasse, entendeu? Então, mas foi muita coisa ali que eu nem... Nós tem até que me perguntar para mim ficar lembrando do tanto de coisa que é... Porque assim, é revoltante ali. As atitudes dela ali é uma coisa que não dá para entender. É só... o Rogério, ele tinha vou falar isso aqui só para concluir uma coisa aqui. Ele tinha um funcionário que ele tinha uma deficiência. E ele ficou doente e foi morar na casa dele. Foi morar na casa dele, assim, ele ficava num quarto lá na casa dele. Eu cheguei muitas vezes lá na casa dele, e eu não era daquele de estar indo lá direto, de frequentar direto, e ele estava dando comida na boca dele. Chamava ele até de mané bobo, entendeu? Ele estava dando comida na boca dele, e aquilo ali, para quem estava em volta ali, muita gente estava em volta que era conivente ali com o que os outros pensavam ali, ele era tido como... Ele era criticado por aquilo ali. Outro funcionário dele ali, que viveu com ele muito tempo ali, ele fazia comida, dava banho, entendeu? Agora eu pergunto o seguinte, mesmo eu tendo ficado quase 1 ano e meio numa prisão ali, tá certo? Estou aqui correndo risco de ficar, não sei, conto com Deus ali, que eu ia, como uma pessoa dessa ali, eu posso ter coragem ali, eu posso ser uma pessoa ali, posso ser explosivo, posso ser... Como que eu ia ter crueldade, que chama crueldade, entendeu? Para mandar fazer alguma coisa com ele, para fazer alguma coisa com ele ali. E isso tudo o irmão dele conclui ali, eu fico com pena do irmão dele, vou sair daqui sem ressentimento nenhum dele não ter tido coragem de vir aqui, porque todo mundo tem como uma coisa que é perigosa, entendeu? Aqui tem tem pessoas violentas. O irmão dele falou para mim, olha, o Rodrigo falou com o agrimensor, o nome do agrimensor é Valdir de Niquelândia, que é até o agrimensor. Falou, esse agrimensor, que o Rodrigo falou que ele matava, se ele matava um primo, por que ele não matava muito mais gente? Que ele estava... Então, a minha indignação é essa. Minha indignação é que... Quem disse isso para você foi o Rodrigo, o Ricardo que disse? O Ricardo falou desse agrimensor. E outra coisa, o sobrinho dele também conversou comigo sobre isso, o filho da Raquel. Foram os 3, entendeu? É a coisa ali que... Rogério, antes de você prosseguir nisso, eu gostaria que você falasse a respeito também do que você conversou com a Raquel. Eu vou lhe perguntar uma coisa. Como é que foi? Parece que até a família do Rogério, eles falam a respeito do carinho que o Rogério tinha com você, que ele saía para trabalhar no que vocês tinham em comum, quando você teve depressão, que ele cuidava de você, levava no médico, te cobria. Como é que era isso? Como é que é possível para poder entender se há tanta hipocrisia, tanta ingratidão assim, que lhe querem atribuir? Até minha mãe tinha uma certa incompreensão do que era depressão. Às vezes tem alguém aqui que sabe o que é depressão, entendeu? Minha mãe tinha cunhado, eu tinha também, tinha depressão. Rogério às vezes falava para mim, falava, vamos ser duro, vamos avante, vamos... E ele, às vezes eu perguntar se eu já discordei com alguma ideia dele ali, eu já discordei com alguma ideia dele, como ele já discordou com ideia minha ali também, ali,
nunca tivemos discussão. Olha, nós estávamos às vezes na fazenda dele ali, eu acordava 10 horas, 11 horas, naquela depressão ali, ó, de madrugada, 5 horas, e na hora que ele ia sair ali, eu acordava, dava aquela acordada, o Rogério estava me cobrindo, para mim não passar frio ali, ó, naquelas horas ali. E não foi só nisso, não. Muitas outras coisas ali, ó, eu tenho certeza, entendeu? E mesmo nós tendo ficado afastados, 7 anos ali, igual nós ficamos, tem segredo meu que ele foi embora com ele, viu? Caixão, tenho certeza. Como tem dele que vai estar aqui comigo também. Uma tristeza que eu tive aqui, hoje, que ó, não foi de ouvir a Paula falando, que dela eu sei que ela é uma artista, ela devia estar na Globo. Agora, minha paixão foi o Rogerinho, porque eu não sabia o que tinha feito com a cabeça dele. O que o povo fez com a cabeça dele, entendeu? Isso aí, atrás disso aí tudo aí, tá uma coisa que chama dinheiro, chama financeiro. Se você for ver minha vida ali, na época o Rogério era vivo, e minha vida agora, a minha situação é pior do que era naquela época ali, quando o Rogério era vivo, entendeu? E o que eu acho é o seguinte, eu não fui beneficiado com nada, tá certo? Eu viajei esses dias, eu tinha feito a última viagem da minha vida em 83, ia fazer 42 anos que eu não fazia uma viagem ali para algum lugar, entendeu? Eu não moro em praia, não moro em... Eu não dou conta de viver essa vida não, você entendeu? A vida... E por que você acha que se o Rogério fosse vivo, estava tendo essa curtição de vida igual tem da mulher dele, da ex-mulher dele lá atrás? Por que com a ex-mulher dele, uma pessoa dessa assim, tem tanto ódio de mim? Tem uma coisa que tem que ser mais explicado, pelo amor de Deus. Eu fico me perguntando assim, o porquê? O que justifica ali, você entendeu? Morou na minha casa, conviveu na minha casa ali, todo negócio nosso ali, que tinha do Rogério ali, ela que entrava no meio, que atrapalhava todo o negócio, toda indiferença, alguma coisa que tinha ali, tudo tinha que ser, ela tinha que dar o palpite dela ali, tanto que eu falo o seguinte, um dos motivos ali, que eu quis terminar essa parceria que eu e o Rogério tinha era pelo seguinte, ele era sacrificado, eu ficava ali, já fiquei muito tempo ali numa cama e ele era quem trabalhava. Eu era sacrificado daquilo ali, mas ele nunca me cobrou isso. Quem cobrava e conversava piada era ela. Era a Paula, tá certo? Com o bando de irmão dela fofoqueiro, que toda a vida teve inveja do Rogério, porque o Rogério era o seguinte, quando ele começou a vida dele, ele começou numa situação, ele era corretor, só corretor, entendeu? Então, depois a situação dele ficou melhor e... Então tem coisa que a gente às vezes vai falando demais ali que não... nem no... Rogério, agora, só para concluir essa questão aí, como é que é a relação sua com o Rogerinho e do Rogério com o Roger Neto, seu filho? Era algo próximo? Como é que é? Não, eu com o Rogerinho, apesar que ele era mais velho que o Geneto, né, ali, mas nós já viajamos juntos sozinhos, você entendeu? Já íamos ali com o pai dele junto, íamos para o Roland, tinha um bom relacionamento com ele, nunca tive o menor problema com ele. Para mim, uma das decepções que eu tive aqui, uma das grandes decepções que eu tive na minha vida foi ouvir o depoimento do Rogerinho aqui hoje, entendeu? Foi uma das grandes decepções. E o Rogério com o Geneto, carinho que ele tinha ali, ele chegava ao ponto que, assim, um dia o próprio Ricardo falou para mim que uma das filhas dele tinha ficado contrariado, com ciúmes, porque chegava lá em casa, ele estava dando aula para o Geneto, sabatinando o Geneto na minha casa, ensinando tarefa para o Geneto, que eu não estava dando atenção, estava ele ali ensinando a tarefa para ele, as coisas para ele ali. Entendeu? É bom, né? Tá. E com a... Eu fico um pouco longo, mas eu acho que isso é muito importante. O Rendo pôde trazer esse pessoal para ser ouvido, né, também justificado. Como é que foi a conversa sua e da Marilene com a Raquel, irmã do Ricardo, irmã do Rogério? A Raquel, eu fico até com pena ali, como eu estou te falando. Ela
expôs ali para mim ali, o desespero ali, ó, a armação que existe em cima de mim, você entendeu? Ela, tudo ali, ela, tanto ela quanto o Ricardo, a opinião deles ali é a mesma. A Raquel fala que nesses 10 anos ela nunca acreditou em envolvimento meu, que ela conversava com as tias dela ali e falava, você entendeu? É uma coisa que ela nunca acreditou. E o coração dela, toda a vida ali, ó, sentiu isso, entendeu? Nunca teve sentido para ela. Nunca, é uma coisa que nunca. O Ricardo ainda falou que teve época ali, ó, que ele com a cabeça feita ali, ele achava que eu podia ter algum envolvimento, mas tem muito tempo que ele não sabe que eu não tenho envolvimento nenhum com isso, entendeu? Sabe que tem uma coisa armada. Tá. Mas não foi, entendeu? Essa questão mais alta, viu? Se você quiser prosseguir, dizer alguma coisa que você acha que deve abordar para o conceito de sentença, e da minha parte eu acho que foi o suficiente já. Não, não tem, acho que não tem, tô em paz mais comigo, entendeu? Embora eu seja que isso aí, saiba que isso aí é um emaranhado, é uma coisa ali, sei que é difícil ali de avaliar, entendeu? Tô em paz ali comigo ali, e tocar no coração de cada um, né? Que Deus ilumine ali o coração de cada um. Não tem, acho que é até difícil de entender tanta coisa, é uma emaranhada ali que é difícil de entender. Mas eu levo, eu saio daqui, de qualquer maneira, a paixão que eu tenho é o seguinte, ó, como que a Polícia Civil, tá certo? O sujeito chega, senta em cima de uma mesa para te interrogar, não respeita quem está com você ali, uma delegada conivente ali, ó, com aquilo, e como que não existe investigação em cima de mais coisas ali, de mais gente, como que para aquilo ali, sabe? Isso aí que é a minha tristeza. Lá foi pior do que aqui hoje, Rogério? O quê? Lá, a tortura, a pressão de lá foi pior do que daqui hoje? Mas eu não, teve coisas que eu não entendi, a doutora ali, eu achei assim, estava me tratando até com certo cinismo, mas só que eu não tenho nada, acho que lá foi muito triste também foi, entendeu? Assim, bem pontual e bem peremptório mesmo. Você é inocente? Uhum. Você é inocente? Eu? É? Cara. Quer que você diga isso, porque eu sou um advogado, eu vi no processo aqui a possibilidade de ser você nisso aqui, acho que é a mesma possibilidade de ser o Daniel aqui. Cara, deixa eu falar um negócio pra você, eu só tenho um filho que tá ali, ó, tá certo? Não quero ver ele nunca mais, tá certo? Quero que aconteça qualquer coisa com ele ali, ó, entendeu? E filho é a coisa mais importante da vida pra gente, né? Se eu tiver algum envolvimento com isso aqui, ó. E não tenho, sai daqui ali, ó, ou para qualquer lugar que eu for, eu não tenho receio do que esse complô aí pode fazer comigo, não, entendeu? Porque tem coisas que você prefere morrer do que viver desse jeito, né? Então, é muito triste. Se vocês, quem souber o que é um presídio ali, ó, o que é você conviver com aqueles jovens ali, ó, muitos têm alguma coisa errada, muitos estão ali, ó, bem injustiçados ali, como se diz, chora de saudade de casa sem ter para quem chorar, né? Então, quem sabe, eu sei o que é aquilo. Então, eu falo para você, eu não importo com isso ali, não, ó. Sabe que se você pegar 20 anos aqui, não sei se é o que você quer ouvir, são 2/5, né? Fechadíssimo. 8 anos. Como é que é? 8 anos. Ah, tá. Mas é mais para eu ouvir. Você sabe que se você pegar 20 anos aqui, são 2/5, né? 8 anos. Só para início, só fechado. Depois mais 8 para você dormir. São 16 anos. Está com quantos anos, Rogério? 65, faço 66. Só para fazer essa conta, porque você está contando só com um lado disso tudo, né? Que é a cadeia, o momento de estar lá, mas o tempo da sua vida e o tempo de permanência ali, dentro de todo um absurdo em que se constitui isso, e que é a base toda não é de promoção de justiça, é de muita vaidade, ainda que alguém pretenda crer, né? Com base em fragmentos, em opinião, em falácias, ainda que alguém pretenda isso. Eu tenho muita convicção que o Conselho de Sentença vai poder
ditar uma sentença que seja efetivamente verdadeira. Sabe distinguir o joio do trigo. Tá? Eu acho que está tudo certo. Fala mais alguma coisa, Zé? Está tudo certo, né? A Justiça condenou Ogier a 18 anos de prisão, em regime fechado, por homicídio qualificado. Os jurados entenderam que o crime foi praticado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, o que tornou a pena mais grave. Na fixação da pena, o juiz levou em conta fatores que aumentaram a gravidade do crime, como o fato de a vítima ter deixado um filho menor de idade e de o homicídio ter sido cometido contra um parente próximo, o que foi considerado especialmente reprovável. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!